Pronto. Bem na hora. Voltamos. Só pra, por favor, quem estiver aí, quem estiver chegando, fala pra gente como é que tá a imagem e o som. Se vocês estão escutando a gente. Não tá aparecendo, acho que por isso que demora tanto pra aparecer as pessoas entrando. Dá uma atualizada. Atualizei agora. Acho que agora tá. Ah, 2 pessoas. Por favor, quem tiver aí. Agora tá normal o áudio, né? Dá uma... Põe no mudo. Deixar no mudo. Gente, como é que tá o áudio? Deem um sinal pra gente aí, por favor. Tá melhor. Tá melhor? Ai, graças a Deus, não aguentava pronto, mais. A gente já tava aqui preocupado. Então tá, a gente vai trocar uma ideia agora. E depois eu vou adicionar os meninos pra eles falarem da vivência deles, tá bom? Então, de novo, apresentações. Eu sou o Bento, né? Vocês sabem. Eu lancei um vídeo que chama Fui Bia, hoje sou Bento, contando um pouco da minha transição, falando um pouco da minha história, onde tem o depoimento da minha mãe. E ela fala da vivência dela, né? Enfim, o lado dela da história. E pra quem não assistiu ainda, tem no meu feed aqui do Facebook. É só vocês entrarem. Ou então na minha bio do Instagram. Que o meu Instagram é Base on Fire. Alguns de vocês aqui já me seguem lá. Quem não assistiu, corre lá pra assistir. No meu Instagram também tem o link. Aqui no meu feed, no meu Instagram, tem o link da matéria que a gente saiu no É do Pará. Ontem, né? Foi ontem sábado. E sexta-feira passada eu tentei fazer essa mesma live aqui. E não consegui porque o Instagram tava muito instável. E aí eu resolvi fazer hoje. E aí, inicialmente seria eu e o Bernardo, que é meu amigo de infância, que também tá transicionando. Mas aí eu resolvi convidar o Adam, né? Aqui, que agora a gente mora junto. A gente mora junto. E aí convidei o Adam pra ele vir agregar aqui com a gente. E tem o Jota também. A gente vai trocar uma ideia aqui, eu e o Adam. E mais tarde a gente vai adicionar aqui o Bernardo e o Jota pra eles falarem um pouco da história deles também. E lembrando que isso aqui é a minha segunda contrapartida do edital Juventude Ativa da República do Emaús e Secult pela Lei Aldir Blanc. Então é isso, a gente vai trocar uma ideia. Eu acho que vocês que estão aqui já sabem, né? Um pouco da minha história, quem assistiu o vídeo sabe. E a gente tá aqui mesmo pra só bater um papo com amigos. E quem quiser interagir, quem quiser mandar pergunta, quem quiser saber alguma coisa, não se acanhem, mandem perguntas, a gente tá olhando tudo aqui. E é isso. Eu lembro dos tópicos que eu tava tentando desenrolar com o Bernardo e não tava conseguindo no dia. E eu vou conversar aqui com o Adam, que é meio que, como eu falei, o meu processo de transição, né? Quando eu assumi, foi um pouco complicado, a minha mãe ficou meio assim comigo, mas a gente foi ajustando as coisas aos poucos e hoje em dia a gente tem uma relação boa, muito boa. Minha mãe me apoia e eu até falei na entrevista ontem o quão isso é importante, né, necessário, porque, querendo ou não, a gente se sente muito sozinho. Mesmo com muitas pessoas apoiando, a gente se sente só. Porque é meio que a gente... Eu pelo menos sinto que sou eu e minha cabeça todo dia, tipo, muito preocupado com muitas coisas. E aí eu queria perguntar pro Adam como é que tá sendo pra ele esse processo de transição, assim, amigo. Olha, o meu processo de transição já tem uns 3 anos, 3, 4 anos basicamente, então já dá pra ir dando uma evoluída em como a gente lida com as coisas. Agora, o começo, tipo, pra ti faz o que, um ano? Faz um ano. É muito complicado essa parte do primeiro ano, que pra pelo menos as pessoas que querem usar hormônio, por exemplo, porque tu ainda não tá vendo todos os efeitos, tu quer fazer tua cirurgia e tu não sabe como vai ser, tu não sabe se tu vai ter dinheiro, tu não sabe pra onde tu vai. Aí é complicado, principalmente porque no começo da transição a gente quase não tem contato com pessoas trans, a gente não tem nenhum exemplo. Então a gente, além de se sentir confuso, a gente se sente um monstro de 7 cabeças. Tipo, meu Deus, o que eu sou? Ninguém me ensinou a ser assim. Ninguém me ensina. A gente não sabe o que fazer, não tem um manual de instrução, né? Então é muito complicado. Mas agora eu já me sinto bem melhor. Ainda passo por uns momentos de disforia. Pra quem não sabe, é um momento que a gente se sente muito mal com o nosso corpo. Então eu ainda passo por isso, obviamente, só que com bem menos frequência. Mas não digo isso pelos hormônios ou por conta da cirurgia. Eu acho que é porque a gente amadurece a nossa cabeça
e desconstrói a ideia que a gente tem de masculinidade. Com certeza. Por exemplo, antes eu não conseguia, no começo da transição, eu não usava rosa de jeito nenhum. Eu não conseguia usar rosa, gente, era a coisa mais horrível do mundo pra mim. Deixar o cabelo crescer um pouquinho e tocar na orelha, nossa, não podia. Eu tenho isso do cabelo. Tenho isso do cabelo. Eu sonho, gente, eu sonho que meu cabelo tá comprido e eu não posso cortar. É horrível. Mas aí depois a gente começa a ver que não tem sentido isso, de por que eu não posso usar rosa? Se a gente luta pra caramba pra dizer que menino também usa rosa, por que eu não posso usar rosa? Exatamente. Mas é tudo porque a gente tem medo de como a pessoa de fora tá vendo a gente. A gente não quer deixar ter uns trejeitos femininos, que não pode, porque a pessoa vai entender que a gente é homem trans. Eu acho que é porque a gente, principalmente no início, a gente ouve tanto o pronome errado, chamam tanto de ela, que, assim, as mudanças vão acontecendo e a gente tem esse desejo que com a mudança venha também a mudança do comportamento dos outros. E é muito um medo de voltar a ser como era antes. Tipo assim, se alguém chamar... Eu, pelo menos, quando alguém me chama de ela, eu fico muito mal. Mas também é um processo que, assim, é muito difícil pararem. Porque sempre vai ter alguém que vai fazer isso. Por exemplo, eu sempre pensei, nossa, depois que eu fizer a cirurgia de retirada das mamas, eu nunca mais vou ser confundido com uma garota. A gente Mas pensa. não, gente, vai ser sim, não adianta se enganar. Por isso que a gente tem que trabalhar a nossa mente e não o que a gente quer dos outros, porque os outros nunca vão satisfazer a gente. É verdade. E é por isso que tem que ter a ajuda psicológica, né? Tipo, terapia é muito importante. Terapia é muito importante. É muito, muito necessário porque a gente realmente fica muito confuso. E apesar de as pessoas ao nosso redor disserem assim, eu te aceito, eu te apoio, eu te entendo, mas ninguém entende. Não entende. Não entende. Acho que é importante a gente ter esse apoio, mas as pessoas também têm que entender que na nossa cabeça já é muita pressão. E é aquela coisa, me apoie, esteja comigo, mas assim, sou eu que tô sentindo na pele o que eu tô passando. Então, até um pouco, a gente fica até um pouco irritado, né? Quando as pessoas dizem, não, eu entendo. Não, você não ou não entende. te irrita com isso. Não te irrita com isso, tenta ter um pouco mais de carinho, porque o que a gente tá passando é coisas que ninguém entende, só a gente entende. É verdade. E às vezes é uma coisa assim minúscula, que a pessoa acha que é super comum, só que a gente passa tipo o dia inteiro na cama por causa disso. Às vezes assim, tu tá acostumado a bater de frente com alguém te chamando de ela o tempo todo, tu tá acostumado com aquilo, beleza, tu vai levando. Só que chega uma vez, em um determinado dia, que uma pessoa vai te chamar de ela e não vai mais dar pra ti. Tu vai chegar no teu ápice, tu vai deitar, vai chorar e não vai querer fazer mais nada. E aí alguém vai querer vir e te consolar por causa disso, mas não adianta o consolar. A gente tem que sofrer naquele momento mesmo pra depois voltar. Porque é quando a gente tá no nosso limite e a gente precisa descansar. O que a gente quer é o apoio. É tipo que alguém diga e fala, olha, tudo bem, você tá sofrendo, você tá mal, a gente tá aqui, tá? Quando você quiser falar, quando você quiser um colo, a gente tá aqui. Mas não é bom forçar. E outra coisa, eu ainda não escutei isso, mas eu conheço pessoas que já escutaram, tipo assim, principalmente pessoas que já se operaram ou que já estão tomando hormônio e querem isso, né? Tipo, ficar mal por, sei lá, ser confundido na rua e alguém falar, mas tu já te operou, mas tu já tomou hormônio, pra que isso vai te abalar? Cara, vai abalar, não tem jeito. Vai abalar, não tem como. A gente sempre passa por uma situação dessa. Por exemplo, também, uma vez eu tava num condomínio, né, com uma namoradinha minha, e aí tinha um monte de criança brincando. Aí elas chegaram... Nossa, criança é sincera, mano, não tem criança como. não tem como. Aí elas chegaram e ficaram assim... Vocês são sapatão? Meu Deus. Aí eu fiquei assim... Não, eu sou um homem, ela é uma mulher. Aí ela ficou meio assim... Mas você tem certeza? Aí eu fiquei tipo, tenho. Aí tá, elas foram embora, não demorou muito, voltaram. Você é mulher, não é? Aí eu fiquei tipo, não, gente, eu sou um homem. Mas um homem igual aquele da novela? Aí eu fiquei tipo... é um homem igual aquele da novela. Tem o papo da novela que ajuda... E Às vezes atrapalha. Explicar, ajuda e atrapalha, mas ajuda a explicar pelo menos. Eu lembro que agora que tava passando a novela de novo, eu tenho uma amiga, inclusive eu não sei se ela tá aqui, Nara, se ela tiver, que ela falou, vai ser mais fácil de eu explicar pra minha mãe, assim, tipo, quando eu falar de ti. Que quando eu falar, o Bento é trans, aí ela vai dizer, meu Deus, o que é trans? Porque tem pessoas que, né, não sabem. Sim. Ela vai dizer, igual o menino da novela. Aí ajuda. E a gente quase não vê, né? Tipo, no Brasil, na TV aberta, é sempre chacota. Nunca é uma coisa. O personagem do Ivan acho que foi importante.
Teve alguns erros, como, né, enfim, nunca vai ser. A cirurgia sem cicatriz. Nunca vai ser perfeito. Posicionamentos, falas dele, que, enfim. Aham. Mas assim, já deu uma visibilidade e já tem. A gente já se sente um pouco representado. Já dá pra explicar, assim, pras pessoas que são meio leigas nisso, o que é, como é que Já é. diz que a gente existe, né? E que a nossa existência não é fácil. Começa por aí. Já é uma mensagem importante também. É porque as pessoas acham que assim, não, mas olha, tu já tá transicionando, tu já tomou hormônio, tu já tá operado, tu tem que ficar feliz. Tá, eu tenho que ficar feliz, mas, porra, são outras coisas também que acontecem, né? Outras situações. Uma vez, eu não sei se tu conhece o Heitor, que é o do Arte Ato. Sim, conheço. Tá, uma vez um colega meu, a gente tava conversando e eu tava falando pra ele que eu não conseguia usar roupas que fossem um pouco mais coladas por causa do binder, que é a faixa que a gente usa. Eu só uso frouxo, porque me dá aflição. Sim, e eu falei pra ele que eu sentia muita dor, porque a gente dói muito. É só vocês pensarem assim, as mulheres, por exemplo, quando usam sutiã. Imagina usar o sutiã 24 horas, porque... É 24 horas praticamente, é só quando vai dormir. Inclusive, o tempo que é indicado máximo pra gente usar é 8 horas. Só que quem estuda, trabalha, faz estágio, não tem como ficar 8 horas. Então eu reclamei pra ele que eu sentia muita dor e eu não conseguia ficar sem. Já no caso dele é diferente, ele já conseguia ficar sem, inclusive ele não queria tirar os seios. E até hoje ele não tirou, então acho que ele ainda não quer tirar, né? E ele me disse o seguinte, que eu precisava trabalhar em mim a disforia. Porque eu não conseguia usar por causa do meu problema de como as pessoas estavam me vendo. Na verdade, que eu não conseguia ficar sem, né? E eu fiquei muito tempo com aquilo na cabeça, porque realmente eu aceitava sentir uma dor insuportável, porque eu não me imaginava saindo de casa, saindo do meu quarto sem o binder. Porque eu usava dentro de casa mesmo, gente. Não saía do quarto sem o binder. E eu acho que isso é um trabalho muito grande pra gente desconstruir. Até o último momento, olha, por exemplo, eu me operei quando foi mais ou menos liberando o lockdown do ano passado. Então, eu tive, ainda não fez um ano. Eu tive um bom tempo pra ficar em casa. E nesse tempo de ficar em casa, eu não sei o que aconteceu, que eu não conseguia mais usar um binder. Eu sentia que eu tava sufocando, que eu tava com falta de ar, e eu não conseguia usar. Aí eu comecei a surtar, porque eu pensava, como eu vou voltar pra faculdade, como eu vou estudar, como eu vou viver fora de casa se eu não consigo usar um binder. Só que graças à doutora Camila, eu me operei e aí melhorou, mas eu não tenho noção de como seria a minha vida se eu não tivesse conseguido me operar naquela época. Eu não tenho noção, cara. Mas é muito engraçado, porque, assim, eu quando tô em casa, não uso binder. Em algumas situações, assim, se eu tiver só quando eu morava na casa da minha avó. Só quando tava gente da casa da minha avó, eu ficava sem binder, tipo, tranquilo, de blusa e sem binder. Agora, se chegasse uma visita, eu já tinha que colocar. Eu não conseguia ficar sem. Porque eu ficava muito incomodado. E assim, eu sei de pessoas que usam pra tudo. Que não conseguem ficar em casa. Só tira pra dormir, pra tomar banho. Uhum. E isso que é muito doido, né? Porque cada um vive uma experiência diferente. Não é assim, uma cartilha, você é trans, acontece isso. Não. Até porque tem pessoas que não querem tirar o seio. Tem pessoas que não tomam hormônio. Eu passei um ano pensando se eu ia tomar ou não ia tomar. Porque eu ficava prós e contras, será que eu tomo, será que eu não tomo, mas será que eu perco a cara de bebê? Não, será que eu fico careca, sabe? Careca é complicado. Eu ficava muito, tipo, apreensivo. E aí eu decidi que eu vou tomar. Ainda não comecei a tomar, claramente, mas vou tomar. E assim, é complicado. Tipo, quando tu percebeu, tu sempre quis tomar hormônio, nunca teve esse questionamento? Assim, pra começar, que desde sempre eu sabia que eu queria ter cabelo curto, deixando bem claro que isso não é nenhum critério pra ser homem, é porque eu sempre quis ter cabelo curto. E desde quando começou a nascer eu sabia que eu queria tirar. Eu não tinha a menor ideia do que era pessoa trans. Pra mim, uma pessoa trans ou travesti era um homem que se vestia de mulher. Pra mim era só isso, mas é porque era isso que a gente recebia, né? A informação era essa. Era só isso que eu achava que era. Então, pra mim, não tinha nenhuma referência. Mas eu já tinha um pouco de referência do Tarso Brant. Sim, só que na época, o pioneiro Tarso, ali aqui no Brasil, pelo menos. Quando ele apareceu no Pânico naquela época, ele dizia assim, bem claro: eu sou uma mulher lésbica, eu não quero trocar de nome, eu não quero fazer cirurgia. Tereza. Esse era o discurso dele. Então eu pensei, bom, eu me aproximo um pouco dessa pessoa, porque a pessoa, os traços do Tarso,
já eram todos masculinos. Não aparecia peito no tarso, o rosto dele tinha, assim, esse formato aqui perfeito. Então, eu me espelhava nele. Que naquela época se dizia uma mulher cis lésbica, né? Uhum. Eu acho que ele tava também num conflito muito grande. Sim, com certeza. Mas pra mim era aquilo, eu pensava, então quando eu crescer eu posso tirar meus seios, eu posso cortar meu cabelo e seguir a vida vivendo normalmente. Só que qualquer joguinho de internet, meu nome era masculino, meu boneco era masculino. Comigo era a mesma coisa. Masculino entre muitas aspas, tá, gente? Mas sempre ia pra essa pegada. Eu usava nomes neutros, era sempre assim. E eu achava que isso ia ser o suficiente, mas eu sempre pedia pras minhas namoradas me chamarem de namorado. Eu nunca Sério? conseguia falar assim, tipo, nós estamos juntas. Eu nunca conseguia, a gente só saía juntos. Caramba. Não dava pra mim. Tipo, eu sempre referia a mim no masculino. E eu queria que fizessem o mesmo, só que eu não sabia o que era isso. Isso foi eu com 11, 12 anos. Eu não tinha noção do que Não era. tinha noção do que era. Mas sempre pedi. Até um dia, quando eu tava no meu primeiro ano do ensino médio, eu tinha 15 anos. Eu cortei o cabelo bem aqui. Teu cabelo era muito comprido, então. Era muito comprido. Eu já fiz cosplay de Supergirl, amigo, depois te mostro. Meu Deus. Sim, aí eu cortei o cabelo bem aqui e falei pra minha namorada assim, Eras, agora eu acho que eu já consigo me olhar no espelho e me ver como o homem que eu me sinto. Cara. Aí ela ficou assim, então, assim, não querendo invadir muito teu espaço, mas será que tu é lésbica ou tu é um homem trans? Aí eu falei, não quero falar sobre isso. Eu cortei o assunto, não queria falar. Aí eu fui pesquisar mais. Eu comecei a botar no Google, né? Homem trans. E aí eu vi várias pessoas trans e desconstruí a imagem que eu tinha de que era um bicho de 7 cabeças. Eu pensava, poxa, é uma pessoa normal que muda conforme ela acha que ela precisa mudar. Se não quiser mudar nada também não muda. Então, eu dizer que eu sou um homem trans não ia mudar nada do que eu era. Eu só tava afirmando o que eu já era. Na verdade, tu queria era essa estética, porque isso não tem nada a ver. Pois tipo, é. A gente só queria era uma questão de estéticas estética não mudam mesmo. nada. Inclusive, a gente pode ter vontade de ser pessoas muito diferentes. Uhum. Tipo, eu comecei a tomar hormônio logo, o Bento já tá esperando há mais tempo, porque ele não tinha certeza. Era uma coisa que eu não sabia. Será que eu quero? E tem gente que não toma. Tem gente que não toma e tá tudo bem. Tem gente que não tira o seio e tá tudo bem. Sim. Então, tipo, é muito, tipo assim, a vivência trans, ela não é uma coisa assim, é isso aqui. Não tem um manual, cada um vai vivendo sua experiência. Tanto que eu, por exemplo, vivi 27 anos como uma lésbica e, tipo, eu me encaixava muito bem, tipo, naquilo. Sim. Eu sabia que não era, mas assim, não era um problema de me tratar no feminino. Eu nunca pedi pra ninguém me tratar no masculino. Inclusive, só realmente aconteceu quando eu transicionei. Quando eu cheguei e falei, não, gente, eu sou um homem trans e é isso, vamos trocar aqui. Apesar de que quando eu tava sozinho, eu me tratava no masculino. Sim, eu vestia as roupas do meu irmão. Sempre. Eu usava roupa masculina. Eu já usava, porque eu era, tipo, puxava mais pra aquela lésbica masculinizada. Eu não usava porque minha mãe não deixava, gente. Eu usava. A minha mãe comprava, inclusive. Ah, não. A mamãe até hoje... A primeira vez que a mamãe foi comprar uma camisa masculina comigo, era na época de festa junina. Era a primeira vez que eu ia numa festa junina, porque a minha família Testemunha de Jeová não comemora nada disso, né? Ah, meu Deus. Aí era a primeira vez que eu ia numa festa junina, aí a mamãe chegou na loja e falou assim, então, é porque ela vai dançar na quadrilha maluca, aí ela queria uma roupa assim de menino, sabe? Aí eu fiquei assim, tá bom, né? A pessoa tá, tipo, pouco se lixando pra por que tu tá comprando aquela roupa, né? Mas, quando as mães estão nesse processo... É difícil pra elas. De negação. É difícil pra elas. É difícil. Com certeza. O que é constrangedor pra gente, né? Porque é aquela coisa, te aceito, mas te aceito lá em casa. Às vezes assim. Mas na frente dos outros a gente vai fingir aqui que é uma história. Sim. E isso magoa. Isso magoa bastante. A gente entende que o lado dos pais, né? Que não é fácil. Claro que não é fácil. Mas magoa. É bom rever os conceitos aí, pais, porque magoa um pouco. A gente compreende, mas... a minha mãe nunca fez nada assim, mas assim, certas atitudes magoam, às vezes. Chamar enganado é uma coisa, né? Chamar enganado, às vezes a gente fica chateado. Eu não fico tanto. Acho que agora, que já tem um ano, que eu já quero ter uma aparência masculinizada, eu já fico meio chateada, assim, um pouco. Mas, quando a pessoa se corrige, dá pra ficar de boa. Agora, o ruim é quando a pessoa faz pra te machucar, né? Olha,
No caso da minha mãe, ela demorou muito, porque eu me assumi assim como lésbica já com 12 anos. Ela perguntou, tu gosta história é a de mesma coisa fulana? também, Ela foi falou, muito gosto. cedo, foi cedo também. Eu nunca tive problema pra falar sobre como eu me sentia. Até porque eu nunca escondi. Aí, quando foi o processo já de uma pessoa trans pra ela, foi muito mais difícil. Já era difícil com a parte da Acredito lésbica. até por causa da religião, né? Que Exato, pesa a muito. religião. Pesa muito. E aí, quando ela nunca aceitava me chamar de Ada, ela falava assim, eu não sei quem é Ada, Ada não é meu filho, minha Nossa. filha é fulana, e era assim o tempo todo. Até que, com a pandemia, eu era obrigada a ficar muito tempo em casa, então eu não conseguia mais sair do quarto, porque eu sabia que da feita que eu saísse do quarto, eu ia enfrentar ser alguém que eu não era. Eu ia escutar o tempo todo meu nome no feminino, e eu não ia aguentar aquilo me deixava muito mal, muito mal. Aí eu cheguei com ela e falei assim, olha, eu amo a senhora e quando eu sair de casa eu não quero perder o contato com a senhora, eu quero continuar vindo aqui, eu quero ter uma relação boa de mãe e filho. Então, ou a senhora começa a tentar me chamar de Adam, começa a tentar aceitar, ou quando eu for embora eu nunca mais vou voltar aqui, porque eu não quero lembrar dessa pessoa que me forçaram a ser. Sim, pra gente é extremamente doloroso. As pessoas às vezes, os pais não entendem porque pra eles é o que eles idealizaram desde a primeira vez, né? Desde quando a gente nasceu e foi designado menina, porque Sim. nunca fomos meninas, fomos designados meninas. Sim. E aí é complicado pra eles, mas eu acho que é importante entender isso também, que pra gente magoa lembrar. Não é todo mundo que lembra com afeição do que era antes. Sim. É um sofrimento muito grande. Eu não gosto de lembrar de jeito nenhum, principalmente porque, como a minha família era toda muito religiosa, sempre foi difícil. A minha mãe já me deixou sem estudar, eu tive que repetir o ano inteirinho, Meu porque Deus. eu namorava e ela, enfim, me tirou da escola e mudou de estado, esse caralho é 4. Aí, pra mim, eu lembro de tudo isso quando ela traz à tona um nome que hoje não é meu, entendeu? E por isso que eu tive todo esse bloqueio e falei, olha, é isso ou a gente não se fala mais. E foi quando ela foi melhorando e hoje em dia é bem melhor. Óbvio que ela erra de vez em quando, mas... E também, eu era a única menina da família. Ainda tem isso. E ainda o filho caçula. Então é muito mais complicado, porque foi justamente, tipo, a filha que foi criada a mil expectativas. Sim, Tanto princesinha, né, o meu e tal. pai falava que se eu continuasse na mesma religião deles, né, e fosse me casar e tal, ele ia me sustentar a vida inteira. Era isso que ele dizia. Aí quando eu me assumi de vez como homem trans, ele chegou pra conversar comigo e falou assim, olha, se agora tu é homem, tu estuda e te vira porque tu vai ser pai de família, não sei o quê. Eu Sim, assim, até o tratamento é diferente, né? Até, tipo assim, quando a gente vivia como, né, designado como mulher, era um tratamento. Agora que não tem mais, já é outro tratamento, entendeu? Mas querendo ou não, eu não sei se a tua mãe, ela é assim contigo. Mas, por exemplo, a mamãe, assim, ela me chama de Ada. Mas vamos supor, eu tô num local, por exemplo, eu tô em casa com ela e minha tia. Aí meu pai não tá em casa, ela vai ligar pro meu pai e vai falar assim, não sei o que, tu não vem pra casa porque é muito perigoso, porque só tem mulher aqui. Aí eu fico tipo... Acontece. É muito, 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 muito tempo. Ela faz isso direto. Acontece. Mas eu acho que isso é porque esquece, né? Porque, tipo assim, a minha mãe falou na nossa última live que acho que foi a mãe do Bernardo que perguntou como foi pra mamãe e tal, como é que ela lida. E a mamãe falou que, tipo, tem uma questão do luto. Que pra ela foi assim, quando eu contei foi o primeiro luto. Quando eu retifiquei meu nome foi o segundo luto. E que pra ela o terceiro luto, que ela vai dizer assim, que assim, a filha dela, que ainda existe aqui, pra ela vai fugir a cirurgia, entendeu? Vai sumir essa filha quando tiver a cirurgia. E eu acho muito engraçado isso, como cada mãe vai lidando de uma maneira diferente com isso. Porque a mamãe, assim, ela tenta ao máximo, ela se corrige em casa. Mas sim, quando tem esse papo de quando tá falando no telefone, chamar pelo outro nome, sabe? Chamar pelo nome morto, dizer, fulana tá aqui. E uma coisa também que eu acho muito ruim, eu não sei também se sua mãe passa por isso, mas a minha se preocupa muito com o que os outros pensam. A mamãe já foi assim, mas olha assim, tanto que eu falei pra todo mundo isso, que eu nunca imaginei que a minha mãe ia entrar nessa comigo, de se expor, de contar a nossa história, sabe? Porque realmente ela falar abertamente, pra mim, nossa, eu fico muito feliz. E é uma coisa que eu não esperava. Ela ficou até chateada comigo quando eu falei isso pra ela. Mas eu realmente não esperava. Porque a mamãe, ela sempre se importou muito com o que o resto da família vai dizer, com o que os amigos dela vão dizer.
Porém, ela tem amigos que têm a cabeça super boa, sabe? São pessoas do bem que, pelo contrário, só me apoiaram. Quando souberam, apoiaram ela, me apoiam, sabe? É porque normalmente para as pessoas de fora também tende a ser mais fácil. É. Se os amigos dos teus pais veem os teus pais te chamando dessa forma, eles vão fazer também. Pois Começa é, por aí. Eles já vão começa fazer por também. aí. Acho que dentro da família que é mais complicado, né? Tio, tia, essas coisas. Porque é mais complicado, até porque família é complicado. A gente, independente de qualquer coisa, tem os seus pequenos, né? Tem alguns desentendimentos e tal. E sempre tem o discurso, mas eu te vi nascer menina, então eu posso continuar te chamando de menina, Não, nasceu né? menina, vai morrer menina pra mim. Não, cara, não é assim. Vai Respeite ser o pra sempre a outro. princesinha da titia. Não. Gente, isso é o pior é que as pessoas falam isso achando que elas estão sendo legais. E por dentro a gente fica assim, meu Deus, que vontade de matar um ser humano desse. Isso não é legal. Parece que é pra você, mas não é Parece legal. que é afeição, mas não é afeição, gente. Não é ser acolhedor. Como A as gente pessoas fica pensam que bem é. chateado, assim. E assim, quanto à minha mãe, eu não achava que ela ia estar junto comigo. E foi uma surpresa muito grande, eu fico muito feliz. E eu entendo que é um privilégio, porque não é Sim. qualquer pai que vai peitar isso aí. Mas ela se importava, antes ela se importava. Quando eu ainda era lésbica, ela se importava. Ela ficava, ai, tudo bem, mas não precisa andar de mão dada. Não precisa beijar na boca, Não beijar na frente na dos boca. outros. Não, o legal é porque a mamãe dizia pra eu não me agarrar com ninguém na rua. A e mamãe dentro de falava- casa não podia também. Não, dentro de casa é aquela coisa, né? Dentro de casa tem que manter o respeito e na rua não pode. Eu ia dizer, mas eu vou me agarrar Eu não um. podia nem em casa, a mãe não deixava entrar menino na minha casa. Não, eu depois de um tempo, mas também com a idade e com a responsabilidade que eu fui adquirindo na vida, a figura foi mudando. Mas assim, esse papo de não andar de mão dada e não se agarrar na rua, é terrível ouvir um negócio desse. Uma vez eu ouvi isso de um psicólogo meu. Meu Deus, amigo. É por isso que hoje em dia eu não faço mais terapia, gente, eu desisti. Isso é um péssimo exemplo, mas eu desisti porque eu só pegava psicólogo ruim que me falava essas besteiras, entendeu? Ele falava que o mundo não estava pronto ainda, a sociedade não estava pronta para pessoas como eu. E eu Totalmente precisava entender isso e dar um tempo da sociedade. Eu fiquei assim, Totalmente errado. saí e nunca mais voltei depois dessa sessão. Não, sinceramente, seja lá quem for esse psicólogo, não. Gente, não é isso. Eu faço terapia e eu tenho uma relação ótima com o meu psicólogo. Ele é o cara que me apoia, assim. Acho que se eu não fizesse terapia, eu não ia conseguir dar continuidade, porque realmente é o meu suporte. A minha família e a terapia são meus suportes, assim, porque senão acho que eu não ia conseguir. Mas é muito ruim, porque no meio do caminho a gente encontra profissionais que não estão prontos também para dar esse atendimento. E é por isso que aquilo volta, o que eu falei quando eu cheguei aqui, que eu prefiro ter serviços... aliás, eu prefiro dar prioridade para pessoas trans. Tipo assim, Sim. cortar o cabelo na barbearia, onde tem pessoas trans. Treinar com um personal trans e coisas do tipo assim. Porque não que as pessoas cis não são aptas, mas assim... Mas elas são a maioria. E aí, ao mesmo tempo que a gente se sente mais confortável, eu pelo menos me sinto mais confortável estando com uma pessoa trans, a gente também tá dando oportunidades dessa pessoa vender seu trabalho, né? Porque Sim, a gente não porque a tem gente não tem visibilidade, não oportunidade tem também. oportunidade nenhuma. Assim, é complicado. É bem É complicado. verdade, a gente não tem oportunidade nenhuma. Tipo, hoje eu trabalho porque meu tio me contratou. É muito Por quê? difícil. Nossa, ser trans e estudar e trabalhar é muito complicado. Eu não estudo É mais, muito tive que complicado. trancar a faculdade. É muito complicado. Choices, amigo. É. Pra tu ver como... isso é bom a gente falar disso, porque as pessoas às vezes É a não nossa entendem. realidade, Porque assim, ou tu trabalha pra tu viver, ou tu estuda. Infelizmente é a nossa realidade. Muitas pessoas conseguem fazer os dois, mas pra Sim. gente é muito mais complicado. E a nossa realidade, na verdade, nem chega a ser a pior, né? Tem isso, porque a gente, querendo ou não, ainda tem contato com a família, apesar, pode não ser o melhor do mundo, mas Mas tá a ali, gente tem. que é o que muita gente não tem, porque muitas pessoas trans, quando se assumem, são expulsas de casa. E sofrem violência. Tem pessoas que Sim, morrem, né? Que são assassinadas. exatamente. A gente ouve cada coisa todo dia. Todo dia é uma Sim. notícia diferente. Então a gente tem um privilégio muito grande. Sim. Até de ter um emprego, porque Sim, é muito exatamente. complicado. Ninguém quer contratar, mano. Ninguém. É raríssimo, assim. E também, principalmente para as mulheres trans. Tipo, a gente tá falando isso, mas a nossa família, querendo ou não, já é um pouco mais privilegiada. Tipo, apesar de ter sido um pouco difícil pros meus pais, eu sempre estudei em escola particular, quase toda a minha vida, na verdade, em escola particular.
Então é muito diferente. Eu tenho uma imagem mais passável, tipo, é mais difícil alguém chegar na rua, me olhar e querer me bater. É mais complicado. Ainda tem a questão da violência. Sim, aí é mais difícil. Eu não vou dizer que a minha vivência é igual a de todo mundo, porque não é. Assim como a do Bento também não é. Também não é. A gente tem uns privilégios aí, homem, né? Ainda homem tem trans esse que branco. É homem, ainda tem esse que é homem. E branco, né? Porque ainda tem esse papo do homem branco, que querendo ou não. Certeza. E é como eu falei na última live, o Brasil é o país que mais mata pessoas trans, né? Mulheres trans no mundo. Sim. E porra, pensa, não tem visibilidade nenhuma, as pessoas não consumem os conteúdos. É o que eu sempre falo, gente, vamos consumir conteúdo trans, sabe? Vamos, sabe, dar esse biscoito pra galera, porque a gente precisa. A gente precisa se fazer enxergar, né? A gente existe. Outra coisa que eu acho também muito importante é porque, assim, a gente tem emprego formal, mas é muito difícil, além das pessoas trans terem emprego formal, que não é tão fácil, é mais difícil ainda para as mulheres trans. Eu esqueci qual é a porcentagem, mas é muito alta a porcentagem de mulheres trans que vão pro caminho da prostituição porque não tem nenhuma oportunidade de emprego. Homens trans tem também? Tem, mas é bem menos. Muito menos. É bem menos. É incrível como o machismo tá até aí, né? E eu acho incrível como, pelo menos pra mim, quando eu comecei a transicionar, eu pensei, tá, agora eu sou um homem. Eu ficava assim, tá, eu sei que eu sempre fui um homem, mas eu tinha muito medo de ser um homem machista, porque a gente vê algumas pessoas trans, homens trans, que reproduzem. Principalmente no começo da transição. Que reproduzem, porque eu acho que é um exemplo, né? Se tu tem um exemplo de um cara machista e tu acha que ser homem é isso, tu vai querer ser igual o cara. Mas eu penso assim, olha, por exemplo, quando a gente tem essa vivência feminina, a gente já vem trazendo algumas noções de tipo assim, eu não vou assediar uma menina na rua, porque eu já fui assediado, eu sei como é escroto. Porém, tem alguns discursos machistas que a gente repete. A ideia que eu tenho, não tô dizendo que isso é lei. Sim. Mas eu acho que é porque no começo da transição a gente quer muito afirmar a masculinidade. Dizer eu sou homem e pronto. E aí a gente acaba sendo muito machista. Como, eu não vou usar determinado tipo de roupa, eu não vou ficar desse jeito, eu não vou falar tal coisa, eu vou engrossar minha voz, eu vou... Tipo, tudo, qualquer coisinha pode ser um gatilho pra dizer, ai meu Deus, tô muito feminino, não posso. E tipo, nossa, você é o pegador, porque pra ser homem tem que ser pegador. Isso é muito comum. Principalmente, eu acho que quando a gente se assume trans na adolescência. Porque aí tem toda a influência dos amigos. E adolescente homem tende também a ser muito babaca, né? Então, verdade. Eu confesso que eu era muito assim. Eu achava que eu tinha que ser o pegador da escola pra ser homem. Eu não usava... Eu amo rosa, gente. Eu amo rosa. É uma das minhas cores favoritas. Mas eu não usava de jeito nenhum. Até porque quando eu chegava na escola de casaco rosa, sempre tinha comentário de tu veio de rosa hoje, então eu vou te chamar de fulana. Nossa, isso é horrível. Que a gente entra no assunto que é transfobia também, mas como a gente já nem tinha tanta noção de que era uma transfobia, se torna um bullying, né? Porque é um bullying. Tipo, a pessoa tá te perturbando. Sim. Cara, eu acho que é por isso que a gente tende a repetir muito, reproduzir o machismo. Mas isso aí é uma coisa que tem que ser muito conversada ainda. Tem que primeiro se conversar sobre pessoas trans, pra depois tu conseguir desconstruir esse machismo. Porque pra gente é uma eterna desconstrução, né? Tipo, a gente, por ter essa vivência feminina, a gente consegue ver o que tá errado. Algumas coisas, nem tudo. E a gente vai se corrigindo, mas assim... Realmente, se não tiver esse debate, se não tiver essa conversa, se as pessoas não souberem que a gente existe, se a gente não disser, olha, estamos aqui, estamos vivendo, estamos existindo, nunca nada vai evoluir. Porque, às vezes, a gente fica preso também. Eu, por exemplo, não conhecia nenhuma pessoa trans. Pessoalmente, pessoas que eu vivesse, né, que lidasse comigo no dia a dia, até eu me assumir como trans e ir para um ambulatório e conhecer pessoas lá e entrar no grupo e começar a conviver. E eu acho que isso também afeta a gente a ter um pouco de machismo, tentar ser um homem cis. Nós nunca seremos um homem cis e, na verdade, nunca fomos e eu acho que a gente nem quer. Nós somos homens trans. Eu acho que ser homem não é ter X comportamento e tal. Mas no começo se confunde muito porque a gente quer ser visto de tal forma.
Olha, eu vou te dar um exemplo muito tosco. Eu frequento muito festa que é mais hétero, por causa Sim. das músicas. Porque eu gosto mais de forró e tal, e é um ambiente que é dito como hétero, né? Eu também frequento. Então, qual era o papo? Eu queria chegar lá e ser visto como homem cis por causa do preconceito, né? Sim. Porque tu já pensou, tu entra num ambiente que só tem esse determinado público, é muito mais complicado. Óbvio que lá dentro tem pessoas LGBT também, mas essas festas são mais destinadas para um público. São. Então eu entrava lá querendo que as pessoas me vissem como homem cis. Hoje em dia eu não quero chegar em lugar nenhum de ser visto como homem cis. Óbvio que eu ainda tenho medo de apanhar em algum lugar, mas eu não quero ser conhecido como homem cis, não quero que pensem isso. Eu também tenho medo. E eu também frequento lugares, frequentava, né, antes de tudo, antes da peste. Sim. Frequentava. E tipo assim, eu tenho meus amigos homens, cis, eu tenho mais amigos homens cis do que, tipo, amigos mesmo que convivem diariamente, o pessoal do meu Sim. trabalho são só homens. Então assim, eu saía muito com eles, eu saio muito com eles. E, imagina, quando eu tô no meio deles, eu escuto muito, ela tá com vocês, ela não sei o quê. E tipo assim, me deixa muito mal. E outra coisa, eu ia pra esses lugares, pra essas festas e tal, mas eu só me sentia seguro se eu fosse com eles. Sim. Se eu fosse eu e minha namorada, por exemplo, eu não ia me sentir seguro. Sim. Assim como eu não me sinto seguro. Porque podem mexer com a gente, Sim. podem tentar agredir, podem Porque fazer lá uma dentro a gracinha. gente é minoria, querendo ou não. E é muito complicado. Apesar de eu nunca ter tentado, sei lá, me parecer tanto assim, tipo, com um cara cis. Porque, enfim, realmente Sim. pra mim não cabe na minha cabeça que eu Sim. me transforme nisso. Nunca. Eu entendo essa coisa da gente querer se camuflar e só ficar em paz, pra que ninguém mexa com a gente. Não é porque a gente quer ser isso. igual, a gente só quer ficar em paz, assim. Vamos. Que é só um cara. É só um cara ali na festa e tá tudo certo. Exatamente. Pra passar despercebido. Tu já Só sofreu algum tipo de transfobia, assim, direto? Só em época de escola. Não, assim, em época de escola com grande frequência. E na vida adulta já diminuiu um pouco porque, né, enfim, mais de 2 anos de hormônio, já fiz cirurgia e tal. Mas tem sempre aquele preconceito mais velado. Por exemplo, falar que tal menina é pra ti, que tu vai te interessar por ela porque ela é sapatão, ela é bi. Sendo que Nossa, pra ficar isso comigo é tem que ser terrível. sapatão. Pois é. Isso acontece com muita frequência. Ou quando alguém no trabalho também isso acontece muito. Quando vão falar assim, eu vou pagar almoço hoje só pras meninas, bora, Ada. Isso acontece muito também. Nossa, mano. Tipo, a pessoa vai respeitar teu nome, mas na cabeça dela, tu vai ser sempre uma mulher. Eu sinto isso no trabalho. Eles respeitam o nome, mas na cabeça eu sempre sou ela. É sempre a menina, é a garota. E não é, cara. Não é. E outra coisa que eu já escutei também é tipo assim, mas tu não é homem? Porque assim, eu não tenho força pra carregar peso. É real, eu não tenho. Eu não tenho porque não malho, não faço por onde. E aí, tipo assim, eu já ouvi de homens assim, tipo, ei, carrega esse negócio aí. Tu não é homem agora? Se tu é homem agora, tu tem que carregar, porque homem carrega. E tipo assim, eu me sinto muito mal quando isso acontece, porque eu fico, porra, eu tenho que carregar. Só que eu não tenho que carregar porra nenhuma, não tem nada a ver, porque eu sou homem, eu tenho que fazer É a X masculinidade coisa. tóxica. Terrível, né? é terrível ouvir. Tipo assim, não. Ou então, outra coisa que eu acho terrível, tipo, quando algum homem, tipo assim, tu tá com vários caras e aí tu tá lá no meio deles e tu tá, tipo, de boa, tô aqui. E aí começam a falar algumas coisas, tipo assim, falar de mulher. E tipo assim, a gente que teve uma vivência feminina, a gente sabe o que é o desrespeito, né? E a gente não gosta. Então assim, mas agora tu é homem. Tu não tem que ficar com raiva porque eu tô falando de fulano assim. Tu tem que falar também, não. Ou então me te mostrar a foto de alguém e ficar, nossa, que gostosa, terrível. né? Não, e chamar de coisas piores, porque eles chamam, é terrível. Gente. E tipo, é muito escroto pra gente, porque a gente fica pensando, porra. Tipo, se eu me sair daqui, eu vou ser zoado. Porque se tu sai, tu é fresco. Tem a coisa do tu é fresco. Não, tu é fresco. Então tu ainda é mulher. Tu não é homem, porque homem faz isso. Exatamente. É muito ruim, porque a sociedade impõe isso e a gente tem que estar com um psicológico muito bom pra saber se sair dessa situação sem ficar mal. Porque eu, quando começava a me sair, ficava assim, meu Deus, mas se eu não comentar ou se eu não acatar essa opinião, eu vou ser menos homem. Olha, no meu caso, no trabalho, tem um grupo, né, de alguns determinados homens lá do trabalho. Eu não tô no grupo. Até hoje eu não sei se é porque eles não me enxergam como homem
ou se é porque eles sabem que eu vou problematizar esse tipo de coisa, entendeu? Falar de mulher, essas coisas. Então eu não sei porquê. Sei que eu não tô no grupo e é isso, né? Pedir pra entrar que eu não vou. Pois é, eu acho que assim, são muitas coisas que acontecem com a gente e já é complicado na nossa cabeça e tem muita gente que diz, ai gente, mas vocês estão reagindo de uma forma muito exagerada, tipo, são coisinhas, mas essas coisinhas vão se juntando, e chega uma hora que a gente não aguenta mais, assim. A gente não aguenta mais. Eu, às vezes, fico muito mal, eu tenho crise de ansiedade, eu fico mal, não quero ir trabalhar, quero ficar deitado. E até eu entender que realmente é aquela coisa, eu tenho que estar bem comigo e deixar... Porque assim, sempre vai ter alguém pra dizer, pra te chamar do pronome errado, sempre vai ter alguém pra te julgar, sempre vai ter alguém pra falar alguma coisa que vai te magoar. Eu acho que o importante é a gente estar bem com a gente. Agora uma coisa, assim, quem tem amigos trans, que eu acho isso muito importante. É muito comum, tipo, tá sendo eu e tu na rua. Aí alguém vai chegar contigo e vai te tratar no feminino. Tu não vai ter coragem de corrigir, porque não é sempre eu não tenho coragem de corrigir, eu não corrijo, eu fico extremamente constrangido. E a gente passa o dia inteiro remoendo aquilo. Meu Deus, como porque eu não falei nada. Tipo, era pra eu ter falado. É nessa hora que o amiguinho se ajuda e fala, não é ela, é ele. É só isso, gente. É só isso, gente. Só isso. É só corrigir. Porque então, o nome dele é tal. Porque às vezes a gente não consegue. Não, às vezes não dá, porque é muita coisa. Tipo, não foi só esse momento, foi o dia inteiro me chamando de ela e chegou nesse momento na rua. E aí o cara fica... Eu tenho um amigo que trabalha comigo, que é o Max, não sei se ele tá assistindo, que ele corrige. No trabalho, quando a outra pessoa chama assim, chama pelo outro nome, ou então, pelo nome morto, né? Ou chama de ela, ele fala, não, pô, é o men, é ele, pô, é ele e tal. Porque, tipo, as pessoas às vezes realmente só sai. Sim. Porque... Querendo ou não, tem aquela coisa de que você parece ser uma mulher. E, tipo, gente, não é aparência. Realmente, nunca é aparência. Olha, teve uma vez, quando eu tava no convênio, né, tinha um professor, que foi meu professor desde o primeiro ano, então não tinha como ele saber, né, não tinha como ele ter noção de qual era o meu nome, porque na escola era uma briga, não queriam trocar meu nome. Aí, beleza, ele veio me usar como exemplo pra fazer uma pergunta, e aí ele ficou falando ela. Aí eu queria responder, mas pensa, uma sala de convênio com mais de 100 alunos, né, porque eu estudava na Certeza de Vencer, eu não falei o nome. Aí tinha mais de 100 alunos na sala, aí o professor o tempo todo me chamando de ela, eu não conseguia responder. E aí todo mundo na sala me olhando, falando assim, tipo, tu não vai falar nada? Aí eu fiquei, tipo, travei, não consegui falar nada. Eu queria muito responder que era ele. Porque eu sabia que ele ia entender, porque era um professor muito bacana, que eu gostava muito, mas que eu não consegui. É difícil pra gente se impor. Porque, sei lá, tu sabe que tá todo mundo te olhando e esperando aquilo. E aí tu não consegue. E eu não consegui. E eu passei a aula inteira chorando, gente, soluçando. Aí, eu acho que ele viu, né? Porque eu me levantei, eu ia falar com ele, ele falou, vai, tipo, sai de sala, vai. E aí eu fui no banheiro, fiquei chorando lá no banheiro. Nossa, um tempão. Terrível. Mas aí depois, na outra semana, porque eu passei a semana inteira remoendo isso, na outra semana eu cheguei, então, professor, porque na semana passada aconteceu isso e tal, e eu só queria dizer que agora meu nome é Adam e eu me vejo como um garoto. Aí ele ficou tipo, tudo bem, gostei muito do teu cabelo, que na época era azul, né? E foi super de boa. Às vezes a gente vai ter essa pessoa mais receptiva, mas a gente não consegue. Porque a gente tá lidando com muita coisa na nossa cabeça pra ter coragem de ainda fazer isso. Eu já escutei dizer assim, mas tu tem que corrigir. Meus amigos falam às vezes, mas tu tem que corrigir, você não corrige. Eu tenho a Inara, de novo, minha amiga, não sei se você tá aqui. A Inara, quando a gente saía junto e alguém chamava de ela, tipo, principalmente loja, quando chegava pra pagar, aí, bom dia, senhora, ou então... Dá vontade de ir embora, ela, né? dá vontade de dizer, não quero mais. Fica com essa borra, não quero mais. É sério. E aí a Inara ficava muito mordida. E aí, só que ela não corrigia, ela ficava... puta, porque ela achava que eu que tinha que corrigir. Ela dizia, mas tu não corrige. Eu dizia, mano, eu não vou corrigir. Eu não vou corrigir. Porque eu fico tão constrangido na hora. Parece que está no Big Brother. Eu fico tão constrangido que eu não consigo corrigir. Eu não consigo, não dá, cara, não dá. E é aquela coisa, realmente, se as pessoas que estão com a gente conseguirem corrigir, elas vão estar ajudando a gente de uma maneira, sabe? E no começo da transição também, a gente é muito... Tipo, as pessoas não querem que a gente corrija no começo, né? Dizem que a gente tem que a gente tá aprendendo, vocês têm que ter paciência com a gente. Ok, a gente tem que ter paciência.
Só que, tipo, mano, a coisa vai passando e as pessoas às vezes não querem mudar. As pessoas não querem entender. Param. Elas não param. Olha, nessa mesma escola eu estudei desde a 8ª série até o convênio, né? Aí teve um dia que o dono da escola foi lá pra apresentar os materiais pra gente e tal. Aí, de novo, né? Toda a turma lá e o dono da escola falando com a gente. Aí, ele mandou repetir um negócio lá, eu fui o único que repetir, fiquei calado. Aí ele chegou e falou assim, eu quero agora que só ela repita. Aí eu falei assim, é ele. Isso numa sala imensa, né? Aí ele, como é? Aí eu falei, é ele, meu nome é Adam, eu sou um homem. Aí ele ficou assim, ah, tá bom, desconversou e tal, de boa, o dono da escola. Aí tá, nisso eu vi os coordenadores tudo se olhando, tipo, como é que é? Porque eu nunca cheguei pra falar, né? Então, eu acho que não tem essa coisa, não é um evento, pô. Tu não tem que chegar, ai, porque eu sou treinadora, fazer uma reunião que eu vou chamar todo mundo. Calma. Só que, amigo, aí depois disso acabou, né? O dono da escola foi embora e eu fui ao banheiro. Nisso que eu fui ao banheiro, sim, eu continuava usando feminino. E o banheiro é uma banheiro complicação. Masculino, gente. Aí eu continuava usando feminino. Aí a coordenadora me seguiu e falou assim, depois eu quero falar contigo na minha sala. Eu fiquei, meu Deus, eu tô muito ferrado, vou ser expulso, vou chamar meus pais. Aí tá, cheguei lá pra conversar, ela ficou assim, então, a gente não sabia, né, que você era uma pessoa trans e a gente não vai te chamar desse jeito, porque a gente não pode, porque conforme a lei, tu tem que ter o nome mudado pra eu te chamar, a gente, tudo mentira. Mas tudo mentira, não tem nada disso, existe um nome social pra isso. Mas é porque ela alegava que eu não tinha carteirinha de nome social. Porém, a única coisa que isso me impede é de trocar o nome na chamada. É de assinar teu nome. De ser chamado de Ada, entendeu? Enfim, aí ela veio com essa tese, na hora eu não sabia como rebater, né? Ainda não tinha essas informações. Aí ela falou pra mim, depois ligaram pra minha mãe pra falar que eu não podia corrigir ninguém, que isso não era um direito meu, porque ninguém era obrigado a saber que eu era uma pessoa trans e que agora eu era menino. Aí eu fiquei assim, mas é justamente porque ninguém é obrigado a saber que eu sou obrigado a corrigir. Não tem sentido isso. E aí a mamãe falou, mas não fica arrumando encrenca. Eu falei, mas eu vou. Porque tem muito se o isso dono de, da escola não falou nada... tudo bem você ser trans, mas precisa segurar a bandeira. Mano, não é segurar a bandeira, é a nossa existência. Se a gente não faz nada, se a gente deixa as pessoas chamarem no pronome errado, se a gente não se impõe, não vai mudar, cara. Vai ser sempre a mesma coisa. A gente tem que se impor. Todo mundo, infelizmente, são lutas diárias que a gente, quando a gente se impõe, não é nem só pela gente, é por todas as outras pessoas trans. Porque é a visibilidade que a gente precisa, né? Sim. Mas voltando a falar essa questão de falarem assim, fulana é mulher pra ti, porque é lésbica ou é bi. Nossa, isso é terrível. Isso é terrível. Isso é terrível. E outra coisa, se relacionar depois que a gente assume ser trans, né? Porque assim, eu quando tive coragem de chegar e dizer, não, eu sou um cara trans, eu namorava. E eu namorava com uma mulher lésbica, porque eu era lésbica na época, né, antes. E eu lembro quando eu cheguei pra ela e falei, olha, porque assim, sou um cara trans e tal. Eu já cheguei muito consciente de que ela é uma mulher lésbica que gosta de mulher. E eu falei assim, eu tô me assumindo, eu tô indo atrás disso, eu quero correr atrás, eu quero poder me olhar no espelho e me reconhecer, quero viver minha vida assim e tal. E eu entendo se no meio do caminho, pra ti for demais, tu perceber que não vai rolar da gente ficar, porque tu é uma mulher que gosta de mulher e eu não sou mais mulher, então, né, não sou mulher. E eu lembro de ter tido essa conversa e eu tive muito apoio, inclusive, muito apoio. Mas é claro, aconteceu, no meio do caminho a gente percebeu que não ia rolar e a gente resolveu terminar. E quando eu terminei e eu fiquei solteiro, todos os meus amigos ficavam, tu podia ficar com a fulana. E sempre a fulana era biolésbica, tipo, tu podia ficar com a ciclana. E tipo... E se a pessoa é hétero ficar contigo, nossa, mas eu não sabia que ela ficava com mulher. Não, ou então, nossa, eu não sabia que ela era lésbica. Sim. Ou tipo assim, olha, fulana é lésbica agora porque ela tá contigo. Isso é uma coisa que eu escuto diariamente agora, porque a minha namorada é hétero. E né, uma mulher cis hétero. E eu escuto muito isso de pessoas próximas dela, tipo amigos, dizendo assim, ai amiga, eu te aceito como tu és. E aí eu fico assim, mas não mudou nada, ela é a mesma pessoa, Eu também tinha uma namorada, na verdade todas as namoradas que eu tive eram hétero. Mas assim, como eu era adolescente, tinha algumas que nesse caminho, né, se descobriam bi, etc, etc. Mas eu tive uma namorada que é hétero até hoje, continua sendo hétero e tá tudo bem.
E ela sempre falou, eu gosto do Adam, eu namoro com o Adam porque ele é homem. Pra mim ele é homem, pronto. É o que a minha namorada diz. Eu sempre me preocupo muito. Porque assim, Sim. eu, antes dela, nunca tinha ficado com uma mulher hétero, porque eu era lésbica, então. E eu namorava. Sim. Eu tive namoros muito longos, então eu não tinha me relacionado. E eu lembro que no início da nossa relação eu tinha muito receio. Eu ficava assim, mas você tá bem? Você não fica. Eu até perguntei, falei, você não fica chateada que todo mundo fica meio que querendo dizer que tu é lésbica porque tu tá muito comigo? chateado com esse tipo de coisa. Porque eu ficava constrangida. Eu fico Porque é uma, constrangida ofensa, ainda. é uma ofensa pra gente, né? Porque tá chamando a gente de mulher. E pra ela também, porque não tem nada Assim, a ver, cara. Eu penso que, né, eu penso pelo menos, que não tem que ser tão ofensivo pra pessoa, eu acho que ela pode também se ofender pela gente, né? Sim. Mas eu não acharia ofensivo, mas é o outro que sabe da dor dele. É. Mas também eu tinha muita raiva disso, porque os meus amigos LGBT, Que a gente sofre também com a comunidade, sim. eles mesmo que falavam assim, ah, mas agora então tu descobriu que tu é bi? Ah, mas como assim tu não é bi, cara? Tu tá com o Adam. É. E ela ficava assim, mas o Adam é homem. Ah, mas o Adam não tem pau. É Então, exatamente. A gente volta pra essa coisa de que, né, a pessoa trans. Ai, meu Deus, que sofrimento. Desculpem as palavras, né? Que gente? sofrimento, Eu não sei desculpem as explicar desse palavras. jeito. Mas, assim, a galera muito genitalista, assim, cobrando da gente umas coisas que, mano. Sim. E cobrando da pessoa que tá com a gente. Tipo assim, Bento não é cis, então tu é lésbica agora, é isso. Uhum. E quando não tem nada a ver, quando não é isso, sabe? Eu fico muito chateado, mas eu tento compreender o lado do outro que também não tá entendendo nada, só que eu acho assim, tudo bem você não saber. Ah, você não entende, você tá falando uma coisa que você não entende, tá? Outra coisa é você, tipo, buscar informação. Ou então, tipo, se eu chegar e falar, não, mas calma, ela não é lésbica, tipo, eu sou um homem, ela é uma mulher, e tá tudo certo. Sim. Tem pessoas que não gostam de ouvir. Quando tu vai querer explicar, tipo, olha, não é assim, é tal coisa, a pessoa já fica brava, tipo, já fica, ai não, mas é porque vocês querem impor coisas. Ninguém quer impor nada. É muito claro e simples. As pessoas é que não querem escutar. As pessoas não escutam a gente, é isso. Não nos veem e não nos escutam. Ah, tem outra coisa que tá lembrando agora. Uma vez eu vi um post que um amigo meu, trans, tinha compartilhado, falando, assuma seu namorado trans. Aí eu fiquei assim, por que assuma seu namorado trans? Deveria ser só assuma seu namorado. Por que tem que especificar que é trans? Sim. Aí eu fiquei problematizando aquilo um tempão, né? Fiquei. Até que eu consegui entender, porque na verdade eu tava passando por isso e não percebia, que é a pessoa namorar contigo, só que ela não tem coragem de te assumir. Porque às vezes a pessoa é preconceituosa consigo mesmo. Sim. Por exemplo, no caso da pessoa que eu já me relacionei. Era uma pessoa bi, pelo menos eu acho que é uma pessoa bi. Porque a pessoa se relacionava com mulheres, mas a pessoa sempre falava que era hétero. Depois falava que era bi, era uma pessoa confusa, gente. E não tô falando confusa por ela ser bi, porque ela era uma pessoa confusa. E aí ela não tinha coragem de assumir, entendeu? Tipo, os amigos do nosso ciclo social em comum sabiam, mas, por exemplo, só eu que tinha que postar foto com a pessoa não podia postar foto. Ainda jogava uma tese assim, porque eu sou professora, pai de aluno vai ver. E eu ficava tipo, mano, meu irmão é professor, ele posta foto com a namorada dele, qual é o problema? Não é nenhuma foto indecente, é uma foto comum. Então não fazia sentido. E aí a pessoa queria, tipo assim, que eu fosse pra casa no Natal e ficasse pagando de amiguinho gay. E eu achava isso um absurdo, cara. E aí eu fiquei pensando naquilo e eu percebi, por que tu tem que assumir teu namorado trans? Porque a gente não é assumido. A gente não é assumido. A gente é o fetiche dos outros, a gente é aquela paixãozinha secreta, mas não é assumido. É muito difícil as pessoas assumirem seus namorados trans e principalmente namoradas trans. Porque o corpo das mulheres trans ainda é visto muito mais como fetiche do que o nosso, né? Muito mais. Muito, muito, muito mais. E essa questão realmente de não ser assumido, nossa, eu acho que eu nunca ia conseguir passar por uma situação dessa. Porque eu já passei por uma situação assim quando eu era lésbica. Tipo, é só minha amiga e tal. E eu já achava terrível. E agora que eu já tô velho, eu não aceito esse tipo de coisa. E é uma coisa que eu admiro muito no meu relacionamento atual. É que a minha namorada, ela entendeu que ela gostava de mim, ela entendeu que eu sou um cara trans e ela entende que eu sou um homem. Ela sempre fala que... ela entende que ela é hétero. E tá tudo certo. Porque tem aquela coisa da insegurança. Eu ficava muito inseguro, pensando, meu Deus, como será que ela fica? Porque eu ainda tenho uma aparência muito feminilizada. Sim. E
E pra mim a coisa mais importante é que ela sempre, tipo, quando bate a insegurança, ela sempre é precisa no que ela tem que dizer. Tipo, ela sabe Sim. como me acalmar. Ela diz, não, mas você é um homem. Sim. Você é um homem. Na Porque verdade é porque a gente cria um monstro na nossa cabeça onde não existe. não são as outras pessoas. Às vezes a gente também cria um monstro na nossa cabeça. Sim. E é bom ter algumas pessoas que te puxam e falam assim, ei, calma. Ó, é isso. Tá pensando agora, tá falando isso, lembrou outra coisa. Não sei se pode falar assim pelo horário, mas eu vou falar. O quê? Tipo, eu acho que essa questão da tua insegurança é uma coisa bem comum de Da acontecer. genitália. Da genitália. Tipo assim, quando eu for, acho que eu posso dar essas palavras, quando eu for transar com outra pessoa, será que ela vai me ver como mulher? Tipo, eu não tirava o binder, É muito complicado. Eu não conseguia, eu pensava, da feita que eu tirar a camisa, a pessoa vai falar, putz, eu tô com uma mulher, não quero mais. Essa é uma Eu tinha insegurança muito muito medo. forte. E o pior, essa pessoa que eu tava te falando aí, que era a pessoa confusa, uma vez eu fui comentar sobre esse problema que eu tinha, né, da minha cabeça de pensar isso. E aí ela falou assim, mas eu te vejo como homem, eu te respeito como homem, mas quando a gente transa, eu entendo que é uma relação lésbica. Aí eu fiquei assim, como é? É a mesma coisa de te chamar pelo nome e não te chamar pelo pronome. É a mesma exatamente. coisa. E tipo, ela tá dizendo assim, eu respeito seu nome, mas eu ainda tô definindo você pela sua genitália. E é esse que é o problema. Gente, existem mulheres com pênis e homens com vagina. E tá tudo bem? E tá tudo bem. É só a genitália. E tá tudo bem. Isso não tem nada a ver com gênero. Inclusive, todo mundo pensa que o homem trans quer ter pênis e que a mulher trans quer ter vagina. E não é assim. E não tem nada a ver isso daí. Assim, eu queria ter nascido com um, mas como não nasci, não quero colocar. Estou bem, não quero colocar. Também não vejo necessidade pra isso. Mas assim, é muito complicado. A gente passa por essas coisas e é muito complicado se entender. E às vezes até com amigos trans mesmo, porque cada um tem uma vivência. E às vezes tu pensa, não, meu amigo é trans, eu vou ter um alento com ele, porque ele vai sentir a mesma coisa que eu. Não vai. Nem sempre vai. Até porque às vezes também tem da criação de cada um ser diferente. Tipo, eu posso, por exemplo, vir um amigo meu que ele já vem de uma situação bem mais complicada, que foi expulso de casa, tá passando por N situações, ele vem conversar comigo e eu vou ficar, mano, mas calma, um dia teus pais vão te aceitar. E talvez os pais dele nunca aceitem ele. Não é porque os meus hoje em dia convivem comigo, convivem com a minha namorada, que o pai do outro vai aceitar também, não é assim. E tem a questão também de que, assim, a gente sempre defende que a gente tem que se aceitar, que a gente tem que se entender, que a gente não tem que ter medo das coisas que a gente sente, que a gente prende por causa dos outros. Mas é bom ressaltar que, assim, se você tem uma família que não é receptiva, que você corre perigo, que seus pais podem te expulsar de casa, que você é muito novo, que você não tem como se sustentar, infelizmente não tem como a gente incentivar que tu te assuma já de cara, sabe? Porque é muito complicado. Imagina um adolescente que não tem aonde cair morto. Porque botar a vida em perigo é uma coisa. Eu acho que assim, o conselho que eu tenho pra dar pras pessoas que estão passando por essa situação e não podem sair de casa é, tipo assim, infelizmente tentar aguentar um pouco e correr atrás de poder sair de casa. Porque assim, no momento que você puder, você vai e você faz. Porque assim, é muito ruim também a gente passar uma mensagem tipo assim, não, você é trans, aceite, e depois botar uma pessoa em perigo. Sim. Porque a gente sabe que acontece. Violência na família acontece. Assim, a minha mãe já me deu uma puta de uma surra também por causa dessas coisas, porque a minha mãe, ela sempre teve esse bloqueio, desde quando eu falei que eu gostava de mulher. Sempre foi muito difícil pra minha família, muito Acredito mesmo. que também por causa da religião, Sim, né? por causa da religião. Demais. Porque eu era obrigado a ir pra igreja, tá, gente? Eu era obrigado, real obrigado. E os meus pais não vão pra igreja. Eles só me obrigavam a ir, mas eles não iam. Tipo assim, faço o que eu digo, não faço o que eu faço. E aí, beleza, conforme eu fui me assumindo, eu primeiro escrevi uma carta pra minha mãe ignorou total. E a minha mãe não me deixava ter celular durante a minha adolescência, porque ela achava que eu ia namorar se eu tivesse celular. Então, teve um dia que a minha mãe, que eu tava usando o celular escondido da minha mãe, e ela queria a senha. Tipo, ela não tava com raiva porque eu tinha celular, ela queria ver o que tinha no celular. Só que nessa época eu tava começando a me entender como homem trans, eu pensei, cara, vai ser um choque muito grande, ela não pode ver. Nossa, mano. E a minha mãe me deu a grandiosa surra, mano, a surra. Eu fiquei todo roxo e aí ela gritava que ia me matar e, mano, foi muito tenso. Porque é um descontrole muito grande, né? Porque ela sentia uma raiva que era incontrolável, ela gritava que ela ia me matar e tipo, não sei porquê. Ou seja, é aquela coisa, se você tá numa situação de perigo, se você acha que isso pode causar mal,
Sim. Tem que dar uma segurada Mas e a aguentar até questão e que correr é- atrás de sair fora. E inclusive no ambulatório, eu que faço acompanhamento pelo ambulatório, a gente tem, a primeira consulta que a gente tem já é tipo, pra fazer o cadastro e falar com a assistente social. E ela te pergunta como é o teu ambiente familiar. Ah, seus pais apoiam, você sofre algum tipo de preconceito em casa. Porque Porque a assim, gente tem que ter amparo com isso tem que ter também. amparo. Pela e, lei, e pela lei a tem. gente tem. Pela lei E pelo o ambulatório eles também conseguem te encaminhar pra. Assim, dependendo da tua idade. Só Porque que se o tu for grande menor de idade é problema mais complicado, né? Por exemplo, eu nunca consegui esconder quem eu era, eu não suportava mentir, assim, eu sempre fui muito de bater de frente, mas eu entendo as pessoas que não são. Eu sempre fui muito assim. E quando a minha mãe fez isso, de me dar uma surra e tal, ela falou que ia me tirar da escola. Ela já tinha feito isso uma vez, então eu acreditava que ela ia fazer de novo. E nesse dia que ela me deu uma surra, eu pensei, mano, tô sem celular, vou ficar sem estudar de novo, eu não tenho mais nada a perder. Foi quando eu cortei meu cabelo. Porque ela ia me bater de novo. Tipo, tudo bem então. Aí eu cortei meu cabelo sozinho. E aí eu esperei amanhecer. Quando amanheceu, eu fugi de casa pra escola. Aí, chegando na escola, eu mostrei pros meus amigos que eu tava completamente marcado do tanto de surra que eu tinha levado. E aí os meus amigos me deram um amparo. Eu fiquei na casa de uns amigos, depois fui pra casa da minha irmã. Então, assim, eu tive o amparo da minha irmã. Eu sabia que eu podia me virar. Na verdade, eu nunca tive esse medo, sabe? Porque eu pensava que eu prefiro não saber o que vai acontecer do que viver sendo reprimida. Eu sempre fui muito assim, então eu sempre bati de frente pra tudo, porque tudo foi uma etapa. Nisso que eu fugi de casa, cortei o cabelo. E tu eras muito novo, né? Porque tu Sim, és muito isso novo. foi com 15, 16 anos. E aí a minha irmã queria minha guarda, porque ela achou um absurdo eu ter levado uma surra daquela, mas meus pais não queriam dar minha guarda. Então acabou que eu tive que voltar pra casa. Mas foi sempre assim, sempre vivendo com medo. Porque eu sabia que a qualquer momento eu ia apanhar de novo, mas E eu eu não acho ia que, voltar. eu atrás acho do que é por aconteceu. isso que é importante a gente. É por isso que é importante o que eu falo no meu vídeo. Que, tipo, me perguntaram em várias redes sociais, tipo, o que é que eu posso fazer pra ajudar vocês, pessoas trans? Cara, é olhar pra gente com carinho, sabe? É entender que nós somos seres humanos e que a gente tem as nossas. A gente passa pelos nossos perrengues, a gente passa por muitos perrengues que as outras pessoas não passam. E, tipo assim. Às vezes já é tão difícil em casa, como foi o teu caso, que era tão difícil em casa. Quando a gente tá na rua, quando a gente não tá em casa, a gente quer ter um alento, a gente quer ter um respiro. E é muito ruim quando é ruim em casa e na rua tu não tem esse apoio, sabe? Sim, porque, olha, por exemplo, eu passava por muita situação de transfobia na escola, da coordenação mesmo, porque eles se recusavam a respeitar. E além disso me perseguiam, tipo, não podiam me ver falando com uma menina que queriam ligar pra mãe da menina, porque automaticamente entendiam que era minha namorada. Até que os pais de um amigo meu que queriam me adotar, mas também minha mãe nunca deixou ser adotado, eles ligaram pra escola e falaram: o Adam é meu filho, se acontecer qualquer coisa com o Adam, eu vou aí. E eu vou atrás dos meus direitos e vou cuidar como pai do Adam. Isso eu precisei que os pais dos meus amigos fizessem isso por mim, porque eu era muito perseguido na escola. Pra tu ver como a gente não tem amparo. Na escola onde a gente pensa que não, pô, é a nossa segunda casa. As pessoas que estão ali vão ajudar a gente não tem esse acolhimento. É muito raro. Eu acredito que hoje em dia já deve ter melhorado para o que era antes na nossa época. Eu acredito que algumas coisas já melhoraram, que os profissionais estão pelo menos um pouco mais informados, já não é mais uma surpresa, um baque. Mas assim, muita coisa tem que melhorar. Sim. Muita coisa tem que melhorar, porque o que a gente vê de notícia de criança que sofre violência na escola por isso. Inclusive, assim, a escola, eles têm, por exemplo, a obrigação de acionar o conselho tutelar em casos de violência em casa. Mas na minha escola, pelo menos, eles não estavam nem aí. Tipo, eles sabiam que eu passava por muita coisa em casa, porque minha mãe conversava com eles, minha mãe falava as coisas que ela fazia. Mas pra eles, minha mãe tava certa, entendeu? Porque a galera da minha escola era muito... E eu acho que é por isso que tem que haver esse tipo de conversa, para que as coisas mudem. Porque assim, não pode ser assim, gente. A gente precisa estar amparado, sabe? A gente precisa ter esse amparo. E não falo só na escola, cara. Eu acho que em tudo. Porque às vezes nem nossos amigos estão preparados para isso. Tem outra coisa também, que agora que eu falei esse negócio de chamar o conselho tutelar. A minha mãe chegou a me levar no conselho tutelar. Ela mesmo me levou lá. Porque ela chegou no conselho tutelar e falou: eu não aguento mais, porque ela quer que eu fique chamando ela de menino. Quando acontece alguma coisa ela foge de casa, eu não sei mais o que fazer. E aí o conselho tutelar, isso eu tinha fugido de casa. Aí o conselho tutelar ligou pra minha irmã e a minha irmã contou tudo. Contou que eu já tinha levado uma surra, que eu era obrigada a ir pra igreja, que ninguém me respeitava como Adam.
E, mano, ligavam da escola pra minha mãe, eles pediam que eles não eram meus pais, eles não atendiam. Espero que minha mãe não assista essa live. Aí é isso. E quando eu fui no conselho tutelar, o cara ainda me ameaçou, saca? Ele quis me deixar com medo. O que foi que ele falou pra mim? Ele falou assim, olha, se você vier aqui mais uma vez, se a sua mãe te trouxer aqui mais uma vez, você vai ser encaminhado pro abrigo. E no abrigo, as coisas não são como você quer. Pois é. É a mesma questão de quando... É a mesma questão... Eu vi uma notícia, na verdade, recentemente, que finalmente, agora quando uma pessoa trans vai presa, né? Se for presa, não precisa ir pra... Porque antes era assim, se um homem trans era preso, ele ia pro presídio feminino. Sim. E se a mulher trans era presa, ela ia pro presídio masculino. E a gente Sim. sabe da violência no Sim. presídio masculino com as mulheres trans, né? E tem uma lei agora que... Mas a questão, eu penso que o presídio masculino é ruim pra qualquer um, amigo. Porque Eu acho o que homem trans também no presídio masculino, meu Deus do céu. Pois é, e era aí que eu queria chegar. E que, tipo assim, tá, as coisas estão mudando, a gente já percebeu que tá mudando. A gente fica feliz com as mudanças boas que tem. Mas, assim, muita coisa tem que se ajustar. E eu acho que não ajusta porque a gente não tem visibilidade pra falar, pra contar nossa história, pra dizer o que a gente A viveu. gente não tem espaço. A gente não tem espaço. A gente não tem espaço, porque é pra tu ver, a gente viveu realidades completamente diferentes. Sim. Tipo, eu sempre tive todo o apoio da minha família, mesmo sendo difícil. E, enfim, tu passaste coisas terríveis, assim como muita gente passa e a gente sabe, porque a gente ouve a Sim. história, porque a gente vê na TV. E mesmo assim, parece que nada muda. Tipo, as coisas elas só não mudam. Na verdade, assim, a gente tem ganhado um pouco mais de visibilidade, mas ainda assim a gente ganha visibilidade como modinha. Nunca é com uma seriedade, as pessoas não olham pra gente com seriedade, entendeu? Tipo assim, eu tô te dando um pouquinho de visibilidade, mas tu tem que te encaixar nessa caixinha aqui. É. Tipo, tu tem que seguir o padrão heteronormativo, é pra essa pessoa aqui que eu vou dar visibilidade, entendeu? É. E é meio que vende uma imagem de que toda pessoa trans é igual. É E daquele não jeito. tem nada a ver. Não tem nada a ver. Cada, tipo, são... É aquela... A gente volta pra aquela questão de que, se tu é trans, tu é assim. E não é, mano. Cada pessoa trans é uma pessoa diferente. Cada Completamente pessoa é uma diferente. pessoa, né? Acho que outro ponto que a gente podia abordar aqui também era falar dessa questão da aceitação. Tipo, tu sofreu pra, tipo, te aceitar. Com certeza, Como porque eu era da Ada. igreja, né, gente? Eu era da igreja, achava que eu ia morrer. Mas assim, o que tu não... Tipo, como foi isso pra ti? Tipo, te Sim. aceitar, só tu, assim, na tua Olha, cabeça. Pra começar, uma coisa que eu acho muito importante a gente falar é que transicionar não é você tomar hormônio, não é você fazer Exatamente. cirurgia. O processo de transição, ele começa quando a gente começa a se entender. E foi aí que eu comecei. Quando eu comecei a buscar sobre pessoas trans, foi aí que começou a minha desconstrução, de ver que as pessoas trans eram pessoas normais. Era uma pessoa qualquer do teu dia a dia. E aí eu fui começar a me entender. E foi aos poucos, eu ficava, poxa, mas eu sempre fui assim, não adianta mais eu correr disso, não adianta eu fugir, eu vou assumir aos poucos e por aí vai, isso com 15 anos, por aí, né? E foi quando eu comecei a me entender, só que era muito difícil, eu pensava, eu tenho que seguir esse padrão. E querendo ou não, eu acho que isso ainda é um pouco difícil, porque eu ainda me cobro muito um padrão. A Um gente se padrão. cobra, não tem como não se cobrar. Exato, é um processo de desconstrução, que a gente um dia deveria alcançar, mas eu confesso que ainda não alcancei. Eu já melhorei muitas coisas, quanto àquela questão do machismo, que é muito enraizado na gente, quanto à questão de me cobrar que eu tenho que ser, tipo, ter uma imagem assim de machão, másculo, eu já não acho isso não, sei que eu tenho jeito gaysão, vou continuar assim. Mas isso é muito aos poucos, foi muito difícil, eu chorava muito porque eu não queria ser daquele jeito. E conforme eu fui me aceitando, eu já chorava muito porque eu queria tomar hormônio logo, queria mudar meu nome logo. É muito ruim, porque é uma pressão muito grande. A gente quer tomar hormônio logo porque a gente quer ter logo uma aparência masculinizada. E a gente acha que vai ser vai de um jeito ser, que não vai e ser. não é. Porque eu já vi que é assim, tem pessoas que ficam, tipo, já mudam logo e tem pessoas que não, que demora. E também depende muito da questão financeira. Por exemplo, a ideia que eu tinha era dos youtubers que eu assistia trans. Eles têm dinheiro. Isso é um ponto bom, porque assim, os youtubers que a gente tem, que a gente vê, eles são extremamente masculinizados, eles são tipo assim, e eles têm estereótipo de homem cis, assim mesmo. Sim. E a gente olha tanto aquilo e a gente almeja às Pensa vezes que é tanto igual. aquilo e pensa que vai acontecer com a gente, e quando não acontece a gente fica tão frustrado. A gente Sim. fica assim, porra, mas o fulano tá e eu não tô, sabe? Tanto que a maioria, se tu for pegar tipo Transdiário no Canajá,
Eles começaram a se entender homem trans, com 6 meses tomaram hormônio, com 6 meses fizeram a cirurgia. Rápido assim. É outra realidade, Não cara. é a realidade de todos, É da outra grande maioria. Com realidade. certeza É uma não. galera que tem dinheiro pra fazer tudo assim, que não depende do SUS, que não depende de plano de saúde. É muito diferente. É muito Sem falar diferente. que eles podem fazer procedimentos no rosto, eles vão ter outra vida, vão poder ficar lá na academia horas e horas pra ficar com aquele corpo que eles querem ter. Tem a grana pra ter o personal e tudo mais, porque a gente sabe que o treino é importante. Sim, tem amparo psicológico, é muito diferente. É muito complicado, são vivências extremamente diferentes. Eu confesso que, cara, não sei, às vezes eu fico pensando assim, tipo, como certas pessoas trans são estereotipadas, né? Tipo, e com os exemplos que a gente tem. Outra coisa, a gente quase não vê um homem trans gordo, por exemplo. Sim. É assim, um em 1 milhão. Eu não conheço nenhum youtuber. É porque eles não ganham visibilidade. Por exemplo, na novela. Pra começar que foi uma mulher cis fazendo papel, né? Mas o que eu ia falar é que quem foi convidado foi o Tarso Brant. E o Tarso, ele já vai com aquele estereótipo do homem branco bombado, de barba, todo peludo. Sim. Que não é a realidade de muitos homens trans. Muitos não vão ter genética pra ter barba. Eu, por exemplo, matando o minoxidil pra ver se cresce alguma coisa. Mas não é, cara. Não é assim. E tem toda a coisa também da gente, às vezes. Eu já vi pessoas que começam a tomar hormônio porque querem ter essa aparência masculinizada e depois desistem de tomar. E muita gente na internet distorce isso pra dizer, tá destransicionando. Sim. Não tem nada a ver. Hormonização e transição são coisas totalmente diferentes. Sim. Não tem a ver uma coisa com a outra. Até porque o hormônio ele mexe muito com como a pessoa se sente também, mexe com o teu humor. Porque é hormônio, né? Então vai mexer com o teu humor, vai mexer com o teu sono, tua fome. Tu tem que pensar em tudo isso antes de decidir, eu vou fazer. Eu vou tentar adicionar o Bernardo aqui pra ele a grande conversa. Queria que ele falasse um pouquinho da transição dele. Amigo, eu não sabia mexer. Eu já tô auxiliando ele aqui. Amigo, é só você aceitar. Depois eu vou chamar o Jota. Eu tô ouvindo. Só a televisão da nossa voz. A gente tá ouvindo a gente no outro quarto, meu Deus. Mas é isso, gente. Obrigado, Adam, por ter conversado aí tanto, ter agregado tanto. É importante a gente ver outros lados da história, porque às vezes é muito romantizado e não é. Sim. Tão romântico assim. Tem realidades e realidades. E... Amigo, só pra ter noção, tipo assim, de como foi pra conseguir as coisas quando eu Aliás, outra coisa que eu acho que é importante a gente começar aqui é, tipo, como foi pra ti? Tu já retificou, né? Sim. Como foi que tu conseguiste isso? Como é que tu foste atrás? Quando eu fiz 18 anos, ainda tava no ensino médio, né? Aí a mamãe não queria deixar eu retificar. O que eu fiz? Matei aula. Aí eu matei aula, fui na defensoria, porque eu não tinha dinheiro pra pagar. Tipo, minha família teria condições pra pagar? Teria, mas meus pais não me dariam esse dinheiro. Então... É importante falar que a gente tem a defensoria, né? Que faz todo esse serviço gratuito pra gente. Ficou adicional mínimo. Já voltou? Já voltou? É porque fica abaixo quando a gente tenta adicionar alguém. Eu acho que se não voltar vai ter que colocar, vai ter que ligar e entrar de novo. Só deem esse feedback pra gente continuar falando. Sim, acho importantíssimo esse conteúdo que vocês estão fazendo, passando a vivência real de pessoas trans. Mostra para as pessoas que estão iniciando. É meio que isso. Esse é o intuito aqui dessa conversa. É tentar agregar nisso. Ficou baixo. Ficou baixo. Eu acho só saindo e entrando de novo. Peraí que eu corrigi. Pronto, voltou. Bora ver se as pessoas voltam. Agora tem faltado todo mundo. Agora é só esperar todo mundo voltar. Mas é isso, como tá ficando gravado e tem gente que vai assistir depois, é isso. Sim. A gente tá concluindo essa questão. A gente tá falando dessa questão da hormonização, né? Que enfim. Não é porque você toma. Porque você toma ou não toma hormônio que isso quer dizer qualquer coisa. Sim. Eu tentei adicionar o Bernardo aqui, não consegui.
Amigo, mas escreve alguma coisa pra gente aqui. Se tu puder escrever, interagir com a gente aqui escrevendo e falar um pouco da tua. Meu E eu. tio. Falar um pouco da tua transição, falar um pouco como foi pra ti essa descoberta e tal, quando que tu te entendeu e como que levou, né? Quanto tempo levou pra tu. Ele entrou. Cadê? Mas não tenta colocar de novo. Vai cair o áudio de novo. Será? Sim. Vou tentar colocar o J. Vai cair o áudio do mesmo jeito. Vamos ver. Eu quero muito que ele fale. Amigo, J, entre J. Apareça aí com a gente, por favor. Bernardo. Não, amigo, eu acho que o problema mesmo é aí, porque naquele dia a gente não conseguiu Mas também pelo Instagram. quando o Jota entrou, também caiu daquela vez. Por isso que se ele entrar, vai cair também. Porque quando ele entrou, que ele tentou, ficou mudo dele e o nosso. Vamos tentar. Vamos ver se a gente consegue contato com o J. Amigo, vê se tu aceita nosso convite aí. Queria que tu falasse um pouquinho sobre a questão do treino e tal. Porque na hora de aceitar, a mãe deixando eles voltar, ela tá conseguindo. Amigo, Tudo tá certo? falando a gente? Tudo certo Tudo sim. agora. É, Agora enfim, O som baixo, nosso amigo, tá pegando. não tô tá mais ouvindo, sendo tô não ouvindo. parece. Vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Beleza, então. Ó, falei, fica baixo. Mas deixa ele falar. Não, vamos falar depois, eu dou uma subida nesse áudio. Jota, amigo, eu queria ouvir de ti um pouquinho da tua transição. Como é que foi pra ti? Como é que tem sido pra ti todo esse processo? Que tu quiser compartilhar com a gente aí. Cara, eu me vi em todas as falas de vocês, mas eu acho que o que pode ter sido um pouco diferente comigo é em relação a dar esse medo, sabe? Porque, tipo, pelo que o Adam falou, ele disse que desde da escola e tal, ele já tinha se assumido, né? Então, desde criança, eu sempre me vi diferente, né? Então, para mim, eu sou caçula também. Fui criado com 2 irmãos, por parte de mãe. E, para mim, eu era parecido com eles. E aí, o divisor de águas veio quando os 6 começaram a crescer. Com certeza. E aí, que foi aquele choque de realidade, né? De pensar assim, caramba, eu sou diferente, né? Eu queria ser como os meus irmãos, mas, enfim, não ser diferente. E aí, isso foi reprimido. A minha relação com a minha mãe foi bem difícil, porque, assim como você, Bento, eu também me assumi inicialmente, né? Mulher lésbica. E Sim. quando eu me assumi para minha mãe, foi muito escroto. E eu não sei nem se ela tá aí vendo. Mãe, se você estiver aí, me desculpa. Mas eu vou precisar comentar certas coisas. E aí foi todo muito pesado, cara. Pra você ter noção, eu passei em torno de uns 3 anos sem falar com a minha mãe. Porque ela não me respeitava na época enquanto mulher lésbica, né? E não respeitava também a pessoa que eu estava me relacionando. E aí foi... Tá, vamos voltar sobre a transição, né? O início. Eu vou e volto em muitos assuntos rapidinho, cara. Tudo bem, Ana. Tudo bem. E aí... quando isso deu um estalo, de fato, porque, tipo, fui reprimido, mó tempão e tal, e fui seguir a vida assim. Quando chegou na faculdade, eu comecei a ter a vivência. Eu sou formada em educação física, né, como eu havia conversado com você. E aí eu fui tendo a vivência da prática esportiva, mas porque eu gostava, não é porque todo estudante de educação física tem a prática direta com o esporte, tá? Isso é um mito. Então, eu sempre fui muito ligada a esportes e tal, tudo mais. Então,
eu já fui tendo contato com pessoas e tudo mais, participei de pesquisas em relação a nível de testosterona e tudo mais, se isso influenciava alguma coisa. Eu não lembro muito bem da linha de pesquisa, mas eu fui voluntário nessa pesquisa aí. Ok. Quando que isso passou a me incomodar, de fato? Quando eu passei a estagiar em academias e a, de fato, ter fácil acesso, digamos assim, aos hormônios. Eu sou contra as pessoas que estão iniciando o treinamento da musculação a utilizar o hormônio por conta própria para acelerar o processo. Então, isso é comum com homens cis e algumas mulheres cis também fazem isso para ter o efeito rápido, tá? Então, no meu caso, eu não queria um efeito rápido. Eu queria só mudar a minha estética. Sim. Tipo, o quadril menor, o peito menor. Então, era isso que eu buscava. Só que tem um lado ruinzinho aí. A gente cresceu, né? Tipo, beleza, você nasceu menina, você é menina. Foi isso que ensinaram pra gente. Sim. E eu nunca me vi como menina, eu só sabia que eu era diferente, né? Nessa época. Eu sabia que eu era diferente. E eu queria o meu corpo masculinizado, mas eu não me via como homem. E aí chegou aquela situação no qual tu tem um pouco de medo, né? Pelo menos comigo, de falar em voz alta, falar assim, eu sou um homem. Isso para mim foi um bloqueio enorme. Eu passei muito tempo escondendo esse sentimento, né? Evitando falar dele. E aí chegou um período que eu comecei a usar os hormônios e falei, só quero usar, só quero modificar meu corpo. E é isso aí. Só que aí eu estava em um relacionamento no qual a menina falava assim, mas espera lá, você vai só tomar os hormônios e aí a tua mudança vai ser corporal. Beleza, e as outras coisas? Eu falei, mas eu não quero mudar as outras coisas, eu não quero mudar meu nome, eu não quero, sabe, porque até então era eu tinha um preconceito comigo, eu assumo. Que eu tinha um preconceito Sim. comigo, era o medo de falar assim, já sofri uma barra quando eu me assumi lésbica para minha mãe. Agora, imagina a barra quando eu falar assim, eu acho que eu sou um homem trans. Eu não tinha certeza, né? E aí passei o período da faculdade. Né? Durante esse período de faculdade, eu ainda ficava assim, mais ou menos, né? Uma coisa legal também nesse período é que tinha certas coisas que eu não conseguia fazer. Por exemplo, na disciplina de Educação Física, na Faculdade de Educação Física tem uma disciplina chamada BTM da dança. Eu reprovei nessa disciplina porque eu não conseguia dançar. Tipo, eu não conseguia desenvolver o papel feminino. Eu não conseguia ser levada, sabe? E aí eu reprovei na dança porque era uma parte prática e eu não consegui fazer. E eu tive que fazer de novo essa disciplina. Até que eu conversei com a professora, uma outra professora que ministrou, e aí eu comecei a chorar. Ela falou, a gente vai fazer uma apresentação, que era aniversário do curso, alguma coisa assim. E aí eu comecei a chorar. E ela perguntou por que eu estava chorando. Eu falei que eu não ia conseguir me apresentar, porque eu ia passar de novo pela mesma situação, né? Sim. E eu falei para ela que eu não ia conseguir me apresentar. E aí ela falou, mas qual é o problema? Ela falou, eu só vou conseguir me apresentar se eu desempenhar o papel masculino. Ela falou, isso não é um problema. O problema vai ser uma outra menina querer dançar contigo. Porque até então eu era vista como menina, né? Sim. Mas queria desempenhar o papel masculino. E aí a Bianca, inclusive eu agradeço enorme, porque ela, do nada, a gente nem conversava direito, era só mesmo coisa de faculdade. E aí ela falou, olha, eu participo sem problema nenhum. E foi muito bacana, porque a gente ensaiou junto, e aí ela falou, olha, você tá confortável para fazer tal coisa? E tal. Então, tipo, ela me abraçou. Foi a primeira pessoa, assim, logo de início na faculdade que me abraçou e viu que eu era um pouco diferente ali. Pouco não, né? Muito diferente em relação às outras meninas.
E aí a gente fez a apresentação, todo mundo tirando foto da gente, falando que aquilo era uma coisa inusitada, foi a primeira vez que aconteceu no curso. Então foi ali meu primeiro contato, sabe? De Sim. fato vestir uma roupa masculina e as pessoas me olharem ali como não uma pessoa que não é menina, né, no caso. E aí, tá ok. Terminou isso em relação à faculdade, né? Quando eu estava prestes a terminar a graduação, foi quando eu passei a utilizar os hormônios por conta própria, querendo mudar o meu corpo. Sim. E aí eu fiquei cogitando a hipótese, será que é realmente isso que está acontecendo? Foi aí depois que veio a mídia da novela, o Ivan, o, a Tereza na época, né? O Tarso começou a aparecer também. E aí eu comecei a cogitar essa hipótese. Mas, ao mesmo tempo, toda palavra que falava assim, homem, para mim vinha um bloqueio enorme, porque eu já fui acostumado que a figura masculina, ela é ruim, sabe? Porque homem Eu é acho que é machista, homem... da nossa vivência Sim, feminina. A gente saber que a gente já foi assediado, enfim, coisas do tipo, ouvir coisas que acontecem com outras mulheres. Às vezes a gente reproduz, mas às vezes a gente não quer reproduzir aquilo. E a gente acha que, tipo, tu pode acabar te confundindo, dizendo, não, eu não sou um cara trans, eu não quero ser um homem, eu não quero ser igual esses caras. sim, é exatamente isso. Então foi esse o meu bloqueio, sabe? E o próprio medo também de passar de novo por todo esse processo de preconceito, sabe? Eu não estava me sentindo preparada em relação a isso. E aí eu comecei a cogitar a hipótese, e aí, mas até então eu deixava muito guardado. Até então isso não está mexendo, eu convivi a minha vida inteira. Eu tenho 29 anos, então na época eu estava o quê? Eu acho que em torno de 25, 26 por aí. E aí foi aquela coisa, eu vivi o tempo inteiro assim, então por mim tá de boa. E aí depois começou a me incomodar. Foi que de E fato eu falei, quando eu tu não... percebeu, assim, tá, eu sou um homem trans e é isso. Demorou um tempinho para de fato cair a ficha e falar, eu preciso fazer isso. Foi no início da pandemia, no ano passado. Porque foi aquele lance de, caramba, a gente vai morrer, eu não vivi a minha vida, velho, eu não É, vivi do jeito é, que eu sou, eu tô camuflado aqui com essa, é. sabe? E aí A veio pandemia aquele foi um estalo de, divisor de águas, assim, para muita gente, porque de sim, tudo, não falo nem só de questão de transição, mas de tudo. Para mim foi, tipo, de tudo, da minha vida, assim, de mudar a minha vida totalmente, porque quando veio a pandemia eu já estava transicionando. Mas, assim, pequenas coisas da minha vida, tipo, até o fato de me mudar, que agora eu moro, eu moro aqui com Ada, então, tipo, até o fato de me mudar, assim, pequenas coisas, né? Porque, assim, a pandemia veio para ensinar muita coisa pra gente, né? E eu imagino que para ti, ainda mais ficar em casa, ocioso, né? Te fez pensar e eu refletir quero, nisso. sim. Eu acho que na faculdade, além do medo, pesou muito o fato de que eu queria competir a nível universitário. E eu consegui. Tipo, não na modalidade que eu queria, mas eu consegui competir em handebol, em futsal. Mas eu queria competir mesmo em rugby. Atualmente, quer dizer, atualmente não, porque a gente parou as atividades, mas até então eu era atleta de rugby, jogava pelo time feminino, mas eu treinava com o time masculino. Então, no quesito ali força, eu treinava junto com eles. Então, não tinha muita diferença para mim ali, sabe? Mas a nível de faculdade mesmo, eu acho que o que pesou mais foi isso também. No sentido de, não, peraí, eu quero muito competir ainda. E o que estava de fácil acesso ali para mim era competir pelo time feminino. Sim. E aí, depois disso, depois eu me formei e tal, tudo mais. Isso nunca foi tão gritante, mas quando foi na pandemia, eu falei, caramba, eu preciso fazer alguma coisa. É curioso que quando eu conheci a minha noiva, a gente se conheceu pelo Tinder, e ali na troca do match, eu já falei para ela, olha, eu não me vejo como menina. E ela falou, eu sei disso, mas a gente não tinha trocado palavra nenhuma. Tipo, eu gostei de ti pelo que eu vi.
né? E aí as trocas já depois a gente não vai entrar em detalhes agora, né? Claro. Sim, Como foi assim para tua família? Como é que foi a relação com cara, a tua família? o meu pai ainda não sabe. E eu Uhum. vejo assim que falar pra ele não é uma coisa, tipo, não vai influenciar em nada na minha vida. Assim, mano, eu acho que a gente passa por coisa parecida. Porque assim, meu pai, ele sabe porque ele não mora em Belém, então eu mandei um áudio para ele no final do ano, contando e explicando a situação e ele só visualizou, não respondeu e não disse mais nada. Eu confesso que no início eu fiquei até chateado, mas depois, assim, tanto faz. Porque, assim, eu avisei que é pra ele saber que eu queria que ele soubesse de mim, né? Não dos outros. Mas, assim, se é uma pessoa que não vai me apoiar e que já não tá fazendo muita parte da minha vida, paciência. Quando ele quiser me procurar, se ele quiser, tudo bem, eu tô aqui. Mas se ele não quiser também, pra mim não faz diferença. Eu já tô velho, já tenho 28 anos, eu tenho o apoio da minha mãe e isso me basta, sabe? É muito Uhum. complicado. A gente se põe muita pressão também dessa questão da aceitação, né? É É. complicado. Mas pode continuar, Mas mano, pode continuar. em relação à minha mãe, eu acho que aquela questão, a mãe sempre sabe, né? A mãe sabe. Então, quando eu conversei com a minha mãe, ela foi logo no período no início da pandemia também. E aí eu falei para ela, ó, mãe, vou fazer tal coisa, eu não sou isso que você sempre achou que eu era. E para ela sempre foi muito delicado mesmo. E aí ela falou, tá, faz o que te deixa feliz. Aí ela perguntou, mas você vai tirar o peito? Eu falei, mãe, eu vou. E tenho uma certeza, assim, que até mesmo antes de pensar e falar assim, eu sou um homem trans, eu já queria fazer isso. Né? Então, eu sempre sonhei, eu falei para ela, mãe, eu vou fazer. E aí ela falou, tá bom, é o que te deixa feliz, só que ela fala, mas depois em algumas atitudes não era o que ela tinha falado, né? Tipo, ela falou, beleza, Uhum. faz o que te deixa feliz. Mas no decorrer e tal, tudo mais, a gente está caminhando. A gente está caminhando. É Ela, difícil, né? ela A gente diz tá que me caminhando. apoia, me respeita. Uma coisa bem legal no ano novo, a gente passou junto, eu e ela, minha noiva, a família do meu padrasto. E aí a gente se abraçou, né? E aí, nessa que a gente se abraçou, ela falou, eu falei para ela, mãe, já que é o primeiro dia do ano, eu só tenho um pedido para fazer para a senhora. Veja que eu sou o Jota, me trate no masculino. Aí ela falou, eu já faço isso, mas é difícil. Eu já faço isso, mas é difícil. Tipo, às vezes dá uma escorregada, né? E aí, depois do ano novo, uma coisa bacana também é que o meu irmão, eu tenho 3 irmãos por parte de mãe, né? E que os Sim. 3 me aceitaram. Tipo, o mais velho, que mora em Macapá, a gente não tem um diálogo tão frequente, mas para ele, tanto faz, tanto fez, ele tá me deixando feliz e tal. Mas o que me deixou mais. Eu fiquei assim. Foi o meu irmão do meio, o Jean. Ele sabe disso, eu já falei para ele, extremamente machista, aquele pensamento de que mulher é sexo frágil e tudo mais, sabe? Eu achava que com ele ia ser bem mais difícil, mas não, cara. Não, ele me acolheu, me tratou no masculino, me chamou de Jota. Então, foi até legal que ele corrigiu a minha mãe, né? A gente estava na mesa do almoço de reis, a gente tem essa tradição. E aí a minha mãe estava explicando para as minhas sobrinhas do que é essa tradição na nossa família, do almoço de reis. E aí ela falou já me tratando no masculino. E toda vez quando ela me tratava no masculino, eu ficava assim, são as pequenas vitórias, né? Não, pequenas vitórias. A Muito minha mãe feliz. também, quando ela trata, eu fico muito feliz, porque é a mesma situação da tua mãe. Ela me apoia, ela tá comigo, só que tem o deslize, né? Porque é difícil para elas. E é meio como a minha mãe falou, né? Para ela é um processo. E como ela sabe que eu vou retirar a mama, que eu não quero mais ter, que eu vou fazer a mamoplastia, ela diz que é a última etapa do luto, que é tipo assim, a minha filha vai desaparecer e o meu filho vai chegar. É isso.
E eu acho importante que a gente entende isso das nossas mães, porque é difícil para elas também, cara, sabe? Não é uma transição só nossa, é uma transição de todo mundo que tá Sim, junto com a gente, né? sim. Bom, em relação à família foi isso, em relação aos primos, tem primos assim que, caramba, falam, ah, tu é meu orgulho, o primo mais bonito, essas coisas mais fofinhas de primo, né? Então, em relação a parentes, eu não recordo de ter recebido algum tipo de transfobia, mas em relação ao trabalho, não vejo como transfobia, eu vejo como foi a dificuldade mesmo, né? Eu vi que vocês estavam acompanhando, vocês relatando a experiência de trabalho e tal, tudo mais. É ruim, tipo, no meu caso, que eu deixei, foi um pertinho do outro. Eu pedi demissão da academia para assumir um empreendimento junto com a minha noiva, que é o nosso salão. E quando eu saí, eu já estava começando, né, a transição. E aí algumas pessoas já não... Quando eu saí e depois eu voltei para treinar lá, elas já ainda me tratavam no feminino, mas poucas pessoas que me acompanhavam nas redes sociais já me tratavam no masculino. E isso foi uma coisa bem bacana e que, de fato, é aquela situação da gente conversar com a pessoa, né? A pessoa não sabia, então ainda estava tratando no feminino. É, Eu eu fui acho que é anotando algumas importante a coisas gente aqui que conversar vocês com as falaram. pessoas, né? A gente não pode, Sim. Oi? a gente não pode exigir, né? Tipo, um comportamento, a gente não pode exigir que as pessoas deduzam o que está acontecendo com a gente. A gente tem que conversar. É, A gente também não pode achar com o pé na porta dizendo, ah, porque eu sou um homem e tal. Calma. Vamos conversar, porque eu acho que o diálogo é a base. Tem que haver essa troca. sim, E eu acho que essa é sim. a proposta, sabe? Que a gente consiga conversar sobre as nossas vivências e que as outras pessoas aprendam junto com a gente. Porque só assim vai haver um consenso. Senão, vai estar todo mundo um tratando o outro mal e nada vai ser resolvido. Exatamente. Cara, eu estava anotando uma série de coisas que vocês estavam falando, né? E me vi em tudo que vocês falaram. Muito mesmo. Eu acho que a única coisa diferente foi em relação ao cunho esportivo. Eu tive muito receio logo de início. Inclusive, depois que eu assumi, falei assim, de fato é isso. Eu sou um homem trans, então eu vou seguir as coisas que eu tenho que seguir. Eu cheguei com um time feminino de rugby, né, que eu participo. Estava no grupo feminino e tudo mais. Cheguei com elas. Elas sempre souberam também, porque era aquela situação, quando o time se dividia, meninas para um lado, meninas para o outro, mas faziam isso no quesito força, sabe, para não machucar as meninas. E aí eu Sim. perguntava, beleza, onde é que eu jogo? Né? Então elas sempre souberam disso. E aí quando eu comuniquei, elas foram muito receptivas de falar assim, olha, se você quiser, você pode continuar no time feminino, porque, tipo, as conversas que rolava lá não era nem sempre só de rugby, né? Então, elas falavam da rotina dela como um todo, tal, tudo mais. E não me encaixava muito lá, sabe? De alguns conteúdos. Mas tinha conteúdos que sim, me encaixavam. E eu continuei lá no grupo e tal, e aí eu cheguei e falei com o presidente do time e perguntei se eu tive muito medo quando fiz essa pergunta. Eu perguntei se eu era bem-vindo no time masculino. E aí, Nossa, prontamente, cara, eles, você é super coragem, bem-vindo. porque, sei lá, Você, tem que ter muita coragem de se impor, né? De chegar e falar. Porque eu sei que é simples, é só chegar e falar. Você pode falar de uma maneira que nem tu falaste, chegaste, perguntaste. Mas assim, demanda coragem. Eu não sei se eu teria coragem, sabe? Eu ainda não consigo me impor, assim. cara, sobre coragem, eu admito para ti que por muito tempo eu me senti covarde, sabe? Por, por de fato ter medo de me assumir. Mas eu percebi depois que foi um processo, né? Então, foi necessário eu passar pelo que eu passei. Foi comigo também, né? E muitas pessoas falam, parabéns pela coragem. Pô, se tu parar para pensar, viver é um ato de coragem, né? Viver é um Para ato de qualquer tipo de coragem. pessoa. Exatamente. Já dizia Vanguard. A vida realmente é um ato de coragem, cara. É um ato de coragem. Viver é isso. Né?
Isso mesmo. Cara, eu queria muito pontuar algumas coisas aqui sobre Por a minha favor, área, né, cara. de que é isso. E aí, Por vocês favor. tocaram no assunto do Binder, né? Por muito Uhum. tempo, eu tive essa ideia de o que eu posso estar usando para diminuir o volume, né? E aí eu fui vendo como fabricar e tal, tudo mais. Só que até então eu ia deixando para lá, fazendo outras coisas. Até que eu ganhei um binder de um amigo meu, o Tyler, que hoje em dia ele é até o nosso padrinho de casamento, né? Ele que me deu meu primeiro binder. E aí eu fui pesquisar como era a vivência da pessoa trans nos períodos nas áreas de treinamento e tal, tudo mais. E eu vi que muitas pessoas treinam de binder. Cara, isso é muito. E agora imagina, tu vive sem mexer muito, sem movimentar muito teu corpo. Já é doloroso, imagine tu treinar com binder, né? É doloroso e Então, perigoso, né, cara? perigoso, é. Então, para os meninos trans que estiverem aí, não treinem com binder, cara. E sem contar que, em vez de tu tá fortalecendo o teu corpo, tu vai estar colocando em perigo, né? Então, é uma Com musculatura certeza. ali que vai estar vedada, não vai estar sendo trabalhada, então é muito, muito perigoso mesmo. Eu havia conversado para você, contigo, né, de que eu que tinha em mente em fazer um grupo para ajudar as pessoas trans, né, em relação a isso, porque nesse meu período de trabalhar nesse setor de musculação, de treinamento em geral, tem em torno aí de que acho que uns 7 anos por aí assim, e nunca atendi uma pessoa trans. E raramente meninas lésbicas ou meninos gays. E aí eu fui pesquisar do porquê. Então, encontrei muitos relatos, eu fiz enquete, né, nesses grupos grandes da comunidade, e muitos relataram que tem medo, né? Medo Sim. de chegar lá e não conseguir o olhar. Na verdade, o ambiente da academia, infelizmente, ele é assim, né? Ele te Cara, oprime. eu passo por isso. Eu passo por isso. Eu comecei a malhar ano passado, antes de começar a pandemia, né? Antes da pandemia, eu comecei a malhar. Na verdade, no final do outro ano. E aí eu ia pra academia e quando me matriculei no nome morto, porque enfim, ainda não tinha retificado. E eu lembro que o rapaz, que era o personal de lá, que dava um apoio pra gente, perguntou o nome. E aí eu falei, eu não tenho problema em falar meu nome mudo. Tanto que o tema do meu vídeo é Fui Bia, hoje sou Bento. Aí ele perguntou meu nome. E eu, condicionado já a dizer o nome, porque eu não ia dizer que era Bento, eu disse, é Bia. E o cara me chamava, tipo, de Biazinha. Tipo, eu falava assim, que eu quero treinar braço, quero treinar não sei o quê. Ah, Biazinha. Aquilo era um. Tipo, primeiro que já me Caramba. desmotivava. Já me desmotivava muito. Só que, tipo assim, eu não tinha coragem de chegar com ele e explicar, olha, eu sou um cara trans e tal, porque eu tinha essa coisa de ficar constrangido, entendeu? E outra coisa, assim, o ambiente da academia realmente, para quem é trans e para quem é homossexual também, é complicado, cara, porque eu, pelo menos, tinha a sensação de que todo mundo tava me olhando, sabe? Que todo mundo tava me É, olhando. Eu não conseguia malhar, porque eu ia e eu juro, eu ficava meia hora na esteira, assim, eu nem corria na esteira, porque eu tinha vergonha de correr na esteira e os outros estarem me caramba. olhando. E era tudo da minha cabeça, assim, só da minha cabeça. Só que é uma coisa que a gente passa. E, e é muito difícil. E tanto que eu larguei. Eu larguei porque eu dizia assim, primeiro que na hora de vestiário eu ficava, eu vou em qual? Eu vou no masculino ou no feminino? Teve um momento que eu tinha medo de ir no feminino e alguém dizia assim, ei, sai daqui porque tu é um cara. Que eu ia ficar feliz, mas eu ia ficar constrangido. Ou de ir pro Uhum. masculino e me acontecer alguma coisa. Porque, enfim, eu não me sinto seguro em ambientes que tem muitos homens cis. Eu não me sinto seguro. Então, assim, acho importante tu falares disso, porque realmente o ambiente da academia, às vezes, ele é meio nocivo pra gente. Principalmente se a gente não tem um auxílio. Cara, e não deveria ser, cara. Realmente não deveria ser, porque a pessoa que está indo para lá, ela tá buscando ou melhorar a sua saúde, ou tá querendo mudar esteticamente, sabe? Então, ou tá querendo fortalecer o corpo porque tem alguma patologia.
Então, não deveria ser esse ambiente. E, tipo, eu vejo que não é só com esse público, sabe? Não é só com a comunidade, com o público LGBT, QIAP+. Calma que demorou um pouquinho para eu aprender todas essas siglas, tá? Então, preciso falar. Tudo bem. E aí, cara, eu percebo muito... Por que que eu digo que é com todo mundo? Porque até mesmo o magrinho, o cis, né? A pessoa cis, o magrinho que vai lá, as pessoas mais fortes, marambados e tal, olham para ele e já olham com desprezo. Até mesmo os gordinhos já sofrem isso também. Então, não deveria ser esse tipo de ambiente, né? Então, aí eu fiquei pensando como é que eu poderia ajudar, né, essa comunidade especificamente, porque, tipo, eu sei essa dor, né? Eu só não passei por isso porque era eu que estava lá na academia instruindo as pessoas. Sim. Mas todo mundo que chegava lá, eu já teve uma situação de uma moça lésbica que chegou e super masculinizada. E aí ela foi fazer a avaliação dela e eu perguntei: você tem preferência de como eu te trate? Tem algum pronome que você quer que eu te trate? Ela falou: não, não tem problema, pode me tratar no ela mesmo. E aí ela falou: interessante a sua pergunta. Cara, eu só fiz aquilo que eu queria que fizessem por mim, Sim. sabe? E aí eu vi, cara, que tem muita gente que deixa de ir porque sente isso, né? E aí tem uma coisa ruim em relação a isso. Cada treinamento ele precisa ser individualizado. Então, o mesmo treino que eu poderia passar para o Adam não é o mesmo treino que eu poderia passar para ti. Então, isso Sim. foi uma barreira para eu fazer, gerar um conteúdo virtual geral, sabe? Para poder ajudar. E aí, por isso que eu dei uma estagnada nesse projeto, mas eu estou querendo voltar, até porque atualmente eu não estou atuando em academias, como eu falei, eu estou com a minha noiva no salão, mas eu estou querendo muito voltar porque é muito a minha vibe, sabe? É muito a minha vibe de passar treinamento, e sem contar que não é só por estética, é por Sim. saúde, É por saúde. sabe? É por saúde. Então, se eu tivesse a mentalidade, se eu tivesse o conhecimento que eu tenho agora em relação à educação física, eu já tinha começado há muito tempo. Porque, cara, só na velhice que a gente vai sentir os efeitos do que é não praticar as atividades. Eu já sinto, a gente tem quase a mesma idade, a gente sabe do que a gente está falando. Então, assim, cara, eu acho muito importante, a tua fala é muito importante aqui, porque além de tu ter a tua vivência trans, tu tem a vivência como educador físico. E é uma coisa que quando eu cheguei aqui hoje, que eu tava, aliás, que eu tava preparando as coisas com o Adam para fazer a live, a gente tava conversando. E eu toquei no teu nome e falei, pô, o Jota vai estar com a gente. Cara, eu tô muito animado, eu quero trocar ideia com esse cara, eu quero treinar com ele, eu quero que ele seja meu personal. Porque assim, cara, além de que tu é um cara trans e tu vais compreender o que eu tô passando, eu vou me sentir bem estando contigo, recebendo, né, essa orientação tua, eu vou estar contribuindo para o teu trabalho. E a gente sabe que a gente não tem visibilidade. Então, assim, eu acho importante consumir, cara. É que nem a questão Com de cortar certeza. o cabelo. Eu corto o cabelo, por exemplo, numa barbearia que só tem homem trans, que é a Tim Berber, que é tipo o Rafa e o Richard que estão lá. E assim, eu me sinto muito bem. Eu me sinto muito bem nesse ambiente. E fora que é a questão de estar dando, né, um apoio para essa pessoa trans, porque a gente sabe que não é fácil. Não mesmo. Não mesmo. Quando eu saí da academia, eu cheguei a falar, olha, vai chegar um período que eu vou precisar muito que vocês me tratem com o nome que eu escolhi, que foi o Jota. E aí, por brincadeira, a menina falou assim, eu não, te conheci fulano de tal, vou continuar fulano de tal. Mas eu vi que era brincadeira, mas uma brincadeira que, tipo, sem necessidade, sabe? Sim. E aí eram coisas também que eu falei, não, tá certo, tudo no tempo certo. Então, eu vou entregar meu lugar, vou trabalhar com a minha noiva. Atualmente, onde eu trabalho, acontece isso. Uma das coisas que eu anotei, né, em relação a não conseguir corrigir certas pessoas, que vocês mencionaram também. Sim. Quem faz isso por mim é minha noiva. Madu, muito obrigada, meu amor. Então, quando eu não consigo fazer, ela faz por mim e, tipo, me trava real. Então, quando o Adam falou que tinha situações que ele não conseguia, eu entendo perfeitamente. Cara, é muito complicado. As pessoas às vezes não entendem que não é que a gente não se corrige porque a gente não quer. É que às vezes a gente só não consegue, a gente fica muito constrangido. E, e é complicado. E é isso que é a importância de ter alguém que vai te ajudar nisso. Porque quando
tu tem alguém que vai te corrigindo, vai chegar um momento onde tu mesmo vai corrigir. Onde tu vai se Sim, acostumar com essa correção, porque eu acho que o medo mesmo é tu falar e a pessoa rebater. Então, quando outra pessoa fala, e essa pessoa que te tratou no feminino, no caso, tipo, tá, entendeu? Acho que te dá força para dizer, não, eu consigo me corrigir também. sim, é isso mesmo. Cara, eu tô aberta aqui para receber qualquer tipo de pergunta, tá? Então, qualquer tipo de ajuda também em relação ao treinamento. É importante frisar de que, de fato, é diferente treinar um homem cis e treinar um homem trans. Sim. Principalmente a diferença de antes da harmonização e depois da harmonização. Então, tudo isso conta. Conta também em relação a treinar mulheres trans. Então, a pessoa trans, homens e mulheres, são diferentes também. Então, de fato, tu buscar alguém capacitado para isso. Infelizmente, a nível regional, eu não encontrei mais pessoas, mas fora daqui tem, né? Tem pessoas que oferecem trabalhos virtuais, conteúdo online para esse público específico. Mas eu deixo aqui um questionamento de que eu não gosto de trabalhar desse jeito, né? Então o questionamento vem: realmente vale a pena a gente consumir um produto de alguém que elabora um treino geralzão para todo mundo, sendo que a pessoa não sabe onde é a minha dor, onde é a minha limitação, o que eu posso ou não posso fazer. Então, por esse motivo, eu deixo também um alerta, né, para as pessoas. Muito cuidado com de onde vocês vão estar extraindo esse conteúdo. E que procurem profissionais capacitados. Cara, é importantíssima essa fala. Eu também sinto isso em relação aos profissionais, porque, assim, eu sei que tem uma galera de fora que faz treino para pessoa trans e tudo mais, só que eu também tinha esse receio, tipo, será que esse treino vai ser bom para mim também, ou tipo, para todo mundo? Porque eu tenho consciência de que tem que ser um treino específico, porque cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa tem uma necessidade. E é como tu falaste, a gente não tá malhando só para ter uma aparência melhor, a gente tá malhando para se manter saudável. E nem sempre o que eu preciso é o que o outro precisa, entendeu? Sim, E é como eu te exatamente. falei, cara, eu acho muito importante a tua fala como um profissional. E tu ter esse entendimento, porque não é todo profissional que tem esse entendimento, né? Tu estudaste, tu foste atrás, fizeste uma pesquisa, e isso é importante. E saber que a gente tem um profissional aqui em Belém que pode estar atendendo a gente, que é alguém que é como tu, que é atencioso, que sabe o que está fazendo, que está procurando fazer da melhor maneira possível. Cara, isso é incrível. Pensar que se eu não tivesse passado nesse edital, se eu não tivesse feito esse vídeo com as pessoas que eu fiz, eu não ia te conhecer. Tipo, sabe? Verdade. Chegou, como eu falo sempre, as pessoas chegam na nossa vida na hora certa, sabe? Parece que tudo já estava feito. E é muito importante, pô. Para mim vai ser muito importante. Eu pretendo sim estar treinando contigo. Eu quero várias coisas, a gente vai conversar, a gente vai acertar. E acho muito bom o incentivo que a gente está dando para as pessoas de se cuidarem. Não é só uma questão estética, é saúde também, porque a gente sabe que com os hormônios vem outras coisas também, questões de saúde que a gente precisa cuidar. E gostei também de ouvir a tua fala sobre os hormônios, porque assim, eu acho muito ruim, muita hipocrisia bater numa tecla e falar, não, não entendo como as pessoas tomam hormônio sem acompanhamento, porque só nós sabemos o que a gente passa. Por isso que eu acho importante ter esses diálogos, porque a tua história é diferente da minha. Por exemplo, eu estou esperando há um ano, fiquei um ano pensando se eu queria. E aí eu resolvi que eu quero, e eu estou esperando para fazer a hormonização pelo ambulatório. Mas assim, a minha vivência é diferente da tua. Se tu tomou primeiro, se tem pessoas que tomam logo, é porque às vezes a gente não consegue viver do jeito que a gente está. Disforia é uma coisa muito séria, é uma coisa muito grave. E eu acho que a gente não deve julgar o processo de ninguém, porque afinal é isso. Cada pessoa tem um caminho diferente, cada vivência é uma vivência. Então, obrigado pela tua fala. Cara, eu que Eu agradeço. adorei. Nossa, eu estava muito ansioso. Graças a Deus que funcionou e a gente conseguiu falar contigo. Eu queria muito ouvir essa questão profissional tua, sabe? Acho que é muito importante. A gente não escuta muito falar disso. Não tem espaço para isso. A gente ouve todo mundo falar de transição, falar de vivência,
Mas essa parte do físico realmente é muito importante, do educador físico que está aqui para auxiliar mesmo. Porque é isso que a gente precisa, cuidar da nossa saúde em primeiro lugar, né? E junto disso Sim, trazer a estética que a gente quer. sim. Tem alguma outra coisa que tu queira falar para a galera que está assistindo? Cara, eu pesquisando também tipo, pegando na literatura, eu só achei a nível brasileiro um artigo que foi da Jéssica Leite. Eu posso até passar para ti também. O artigo se chama Práticas Corporais e Transsexualidade. Ele foi feito em 2017. Então já tem um tempinho aí, né? Mas vê lá que de 2017 a 2021, a nível brasileiro, foi o único artigo que eu achei. Na verdade, é uma defesa de mestrado, se eu não estou enganado, que pautou, né, o exercício físico e a transexualidade. E foi bem bacana, porque ela aborda o corpo como um construto social, sabe? Ela busca colocar no texto dela de que, com aquilo que vocês falaram, tem pessoas que não querem fazer musculação, que querem fazer musculação, que não querem fazer retirar os seios, tem pessoas que querem, né, homens trans que querem. Então, eu foquei bem essa leitura de como, de quão é importante isso, né, para algumas pessoas, pelo menos para mim. Para mim foi muito importante a prática, mas não só pela saúde, mas para mim foi muito mais pela questão masculinizada, né? Quero meu corpo masculinizado. Eu acho bonito, né? Eu acho bonito tanto nos homens cis, nos homens trans, e eu queria isso para mim também. Então, até mesmo nisso, o formato de treinamento é diferente. Como é que você vai fazer? Então, só mesmo enfatizar isso, na questão da literatura, que a gente é escasso, tem pouco, mas é um assunto que já vem sendo debatido há um tempinho, mas infelizmente é pouco, e aí a gente precisa se agarrar a todas as informações que tem em relação a isso, né? A prática do exercício físico no construto do corpo, principalmente da pessoa trans. Pô, cara, muito obrigado. Muito obrigado por agregar aí com a gente. Eu estava muito ansioso, como eu te falei, para isso. Eu sabia que ia ser ótimo conversar contigo. Queria te agradecer de novo pelo convite. Eu sei que foi bem em cima da hora, mas eu queria tanto que participasse. Tudo bem. E, cara, é isso. A gente vai encerrar por aqui. Eu tentei colocar o Bernardo aqui, não consegui. Amigo, meu Deus do céu. Segunda vez, né? Segunda vez, amigo. Mas assim, mais uma vez te agradecer, Jota, agradecer o Adam, que já saiu daqui porque tinha outras coisas para fazer. E agradecer o Bernardo, amigo. Obrigado por ter tentado. E é isso, Jota, obrigado, viu, mais uma vez. Cara, eu que agradeço. E Agradeço a gente mesmo. vai continuar conversando. E eu até pretendo fazer outras lives aqui por minha conta mesmo, na minha conta do Facebook, para a gente até conversar. Vamos tentar elaborar um conteúdo. Vamos trocar uma ideia para a gente até conversar com as pessoas. Eu tenho muita vontade, como eu falei anteriormente, eu gosto de ajudar, eu quero dividir a minha história para tocar o outro, sabe? Eu quero sentir que a minha história ela faz diferença, que eu posso ajudar outras pessoas que estão passando por isso também. E eu acredito que tu também sinta isso. Então, acho que a gente podia, quem sabe, a gente não elabora um conteúdo aí para tá fazendo uma live falando mais disso mesmo, dessa questão física. Eu posso falar porque, como eu te falei, tem essa vivência que fui para academia, deixei de ir, enfim, é meio que isso. Cara, muito obrigada. Eu peço desculpa aí se em algum momento eu me atrapalhei nas falas, eu tava muito nervoso, nunca fiz Que é isso, amigo, não. Tudo certo. E é isso, eu tentei passar um pouquinho do meu conhecimento para vocês e de alertar, né, da importância de ter esse acompanhamento. Importantíssimo. Então é isso, gente. Vou ficando por aqui. Agradeço de novo ao Adam, que não está mais aqui com a gente, foi fazer outras coisas, e ao Jota e ao Bernardo, né, por ter participado. Não ter conseguido participar, mas agregou muito com a gente na live que a gente fez na outra sexta-feira. E é isso, gente. Obrigado. Vou ficando por aqui. Queria agradecer minha equipe,
Ranier, Fadiane, Cribas, Carmen, todo mundo que está aqui assistindo, todo mundo que ficou até o final. Agradecer a Fadiane imensamente, porque por causa dela que eu conheci o Jota, porque o Jota é noivo da Madu, que estava no vídeo da Fad. E então, assim, gratidão, gente, a todo mundo que está aqui assistindo. Queria mandar um beijo para minha mãe que está aqui assistindo, já mandou vários corações. Mandar um beijo para os meus tios que estão aqui também, meus primos, e para minha namorada, Paola. E para minha cunhada, que não está assistindo agora, mas ela vai estar assistindo assim que ela chegar de viagem. E é isso, gente. Obrigada, eu vou ficando por aqui. E é isso. Boa noite, galera. Obrigado para quem ficou e até mais. Eu pretendo continuar produzindo conteúdos independente desse edital, tá? Obrigado, gente. Valeu. Até a Tchau. próxima. Tchau, tchau.